Olá, bom dia! Começando mais uma live do IBERC. Hoje nós vamos receber Rodrigo da Guia Silva, que vai tratar do tema do enriquecimento sem causa e do lucro da intervenção. Eu vou só aguardar aqui alguns segundos para que a gente possa dar início a mais uma live do IBERC. Como vocês sabem, esse é um projeto que começou logo no início do ano, em abril, e desde então nós estamos fazendo lives praticamente quinzenais, recebendo a cada edição um novo convidado, um associado do IBERC, para tratar sobre temas relacionados à responsabilidade civil. A gente tem como objetivo aqui um diálogo mais informal, para que a gente possa debater assuntos ao alcance de todos os interessados nessa temática. E estamos chegando no final da nossa primeira temporada, como a gente tem costumado dizer, hoje recebendo o professor Rodrigo da Guia, e daqui a 15 dias vamos receber a professora Renata Vilela para encerrar a temporada desse ano. Então estou aguardando aqui só poucos segundos para que a gente possa receber o professor Rodrigo da Guia. Vai ser uma grande alegria, na verdade, tratar desse assunto com o professor Rodrigo da Guia, já que foi tema, na verdade, da dissertação dele, no qual ele já publicou, e nós teremos hoje também o sorteio dessa obra. Lembrem-se que vocês podem fazer perguntas durante a nossa live, ou fazer essa moderação, conduzir os trabalhos aqui, seja pelo próprio chat ou também através do quadradinho com a interrogação logo abaixo, que eu também faço essa intermediação com o professor Rodrigo, que eu estou aguardando aqui ele entrar na nossa live para que a gente possa iniciar a nossa conversa. O professor Rodrigo ainda não entrou, mas de todo modo eu vou também explicar enquanto ele não entra na nossa live. É a primeira live do professor Rodrigo, então a gente, na verdade, vai aí junto com ele iniciar. Bom, um pouco mais para frente, na verdade, eu vou pedir para o professor Rodrigo da Guia dizer um número, e aí sim a gente vai fazer o nosso sorteio da obra editada pela Revista dos Tribunais, essa obra aqui, Enriquecimento sem Causa, as obrigações restitutórias no direito civil, que é fruto da excepcional dissertação defendida pelo professor Rodrigo da Guia no programa de pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se eu consigo finalmente chamar o professor Rodrigo. Eu só não consigo aqui, acho que o professor Rodrigo ainda não entrou. Deixa eu só... o professor Rodrigo da Guia entrou. Deixa eu chamar o professor Rodrigo da Guia. Estamos aguardando. Caríssimo e grande professor Rodrigo da Guia, que prazer recebê-lo nessa manhã aqui numa live do IBERC. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Vitor. Tudo certo? Bom Eu não dia, tudo sabia, tô ótimo. perdidinho. Não sabia como é que tinha que entrar, tudo perdido aqui. Mas agora foi. Estava aqui te aguardando, né? Na verdade, conversando com os nossos seguidores, mas deu tudo certo, como tem dado ao longo dos últimos meses, e vai ser um prazer dialogar com você. Antes de mais nada, eu devo aqui agradecer em meu nome, em nome do IBERC, em nome do nosso presidente Nelson Rosenwald, que também está nos acompanhando, da própria professora Rafaela, que também tem nos ajudado tanto e ao meu lado aí tem conduzido essas lives. A Rafaela queria muito fazer essa live com você, Rodrigo, mas acabou que por motivos de sorte mesmo, acho que a conexão do Rodrigo parou um pouquinho. Deixa eu só aguardar alguns segundos. Oi, Rodrigo, tá me ouvindo agora? Rodrigo, tá me ouvindo? Eu não tô conseguindo te ouvir, Rodrigo. Não tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Bem, Agora acho que foi. Você me escuta? Agora agora eu tô foi? te ouvindo, Rodrigo. A gente ficou uns minutinhos aí sem seu áudio. Bom, Rodrigo, mas eu tava Eu dizendo acho que, que na tinha um problema no verdade, Bluetooth. Então. tá ótimo. Na verdade, eu tô dizendo que tô agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, como sempre. O Rodrigo é um querido, um grande amigo da UERJ, que eu tive a oportunidade de conhecer na UERJ. Então, estava agradecendo em meu nome, em nome
do IBERC, em nome do nosso presidente, Nelson Rosenwald, e da Rafaela, que tem ao meu lado aí, né, colaborado tanto para esse projeto dar certo. A Rafaela, que queria estar muito aqui, mas por sorte divina, ou por ares uergianos, eu acabei tendo essa grande oportunidade. A Rafaela está nos acompanhando na primeira fila, como ela disse aqui, e ela pensa que ela está aqui no meu lado. Na verdade, são duas pessoas conduzindo essa live, Rodrigo. Rodrigo, antes de começar e a tratar do seu tema, né, propriamente dito, eu costumo dizer que o Rodrigo é um daqueles casos raríssimos de pessoas que conseguem jogar nas 11, né, no direito. Então, assim, o Rodrigo, ele é um exemplo, né, de dedicação, de competência, né, enfim. E aí, Rodrigo, me surgiu muito conversar com você. O que você gosta de fazer quando você não está estudando, trabalhando, pesquisando, escrevendo, assim? Qual que é a atividade que para você é a atividade que, né, consegue te tirar um pouquinho desse mundo jurídico, que a gente sabe que é um mundo que nos consome muito, né? A gente fica quase que 24 horas ligado nessas nossas atividades. Vitor, antes vou só repetir aqui a saudação a você, bom dia a você e a todos os nossos amigos presentes, agradecendo o convite a você, ao professor Nelson Rosenwald, à professora Rafaela. Muito feliz mesmo. Bom, e a sua pergunta é super interessante, né? Eu começaria respondendo que está cada vez mais difícil ter esses momentos assim fora do mundo jurídico. Porque quando eu consigo um tempo livre, eu gosto muito de me dedicar à academia. Então, liberou um pouco o escritório, eu tento me dedicar à academia. Então, é difícil. Mas eu me preocupo muito ativamente com isso. Minha atividade preferida, número 1 do momento, é jogar tênis. Eu amo esportes, tênis especificamente. Também gosto de futebol, só que nesse período pandêmico não é nada aconselhável, né, pelo contato físico. Mas é um esforço, enfim. Eu acho que vale aqui esse momento quase como um desabafo nosso, e você com muito mais experiência nisso, de que a vida não é perfeita, a gente não consegue ter um momento perfeito e ficar o tempo inteiro se dedicando e fazendo artigos, enfim. Então é muito importante pensar ativamente em dedicar uma parte do tempo a lazer, esportes especificamente, enfim. Acho que uma boa ocasião para fazer uma recomendação dessa. Tá ótimo, Rodrigo. Eu realmente pensei no tênis quando eu fiz essa pergunta. Eu falei, eu acho que o Rodrigo vai falar do tênis, algo que você gosta bastante. Rodrigo, nos últimos anos, e assim, eu tive a oportunidade de já há algum tempo ler a sua obra, né? E você tem uma elegância na escrita, enfim, fez uma pesquisa muito densa. Enriquecimento sem causa, eu acho que é algo que você fala muito no seu livro, assim. É quase que mais do que uma expressão, né? Quase que um jargão que todo mundo utiliza no âmbito acadêmico, no âmbito, né, da prática também, mas pouca gente sabe de fato o que significa, qual é o seu alcance. E aí eu queria saber um pouco qual que foi a origem do interesse no tema enriquecimento sem causa, que é um tema que sempre foi tão falado, mas tão pouco, ao mesmo tempo, tão pouco estudado, né? Que é um paradoxo, na verdade, né? Verdade. Vitor, bom, como você chegou a apresentar, esse foi o tema da minha dissertação do mestrado, e o interesse do tema, na verdade, nasceu na graduação, por dois motivos, eu acho que eu posso dizer. Um deles foi que, aos pouquinhos, nos estágios, fazendo pesquisa de jurisprudência, eu percebia que toda hora se falava em enriquecimento sem causa, principalmente com uma expressão muito, muito comum, muito recorrente, que é sob pena de enriquecimento sem causa. Isso aparece o tempo inteiro. Então, aquilo me chamou a atenção. E, além disso, eu tive uma aula na graduação. Eu acho até, para falar a verdade, que não é normal que na graduação se tivesse uma aula inteira sobre o tema, mas eu tive o privilégio de ter com o nosso professor e amigo queridíssimo, o professor Eduardo Nunes de Souza, deu uma aula memorável sobre enriquecimento sem causa, e eu fiquei infinitas dúvidas. Eu achei muito legal a ideia de um instituto de vedação e enriquecimento sem causa, mas fiquei com muitas dúvidas e percebi que o conteúdo técnico não batia exatamente com aquela invocação genérica que se fazia de sob pena de enriquecimento sem causa. E aí eu comecei a ler um pouco da doutrina especializada sobre o tema para perceber, por exemplo, assim, já adiantando uma das impressões do trabalho, que essa expressão sob pena de enriquecimento sem causa normalmente não resolve nada e é mais um uso muito mais atécnico do Instituto. No fundo, não se está aplicando o Instituto de Vedação e Enriquecimento sem causa. Essa noção acaba vindo como um reforço argumentativo para quase qualquer solução. Como se a gente dissesse, assim, em exemplos bem teóricos ainda, nós dois temos um contrato. Eu tenho que cumprir uma determinada prestação. Chegou a data do vencimento, não cumpri a prestação. Aí o Vitor poderia dizer, Rodrigo tem que ser condenado a cumprir a prestação sob pena de enriquecimento sem causa.
Não é que isso esteja errado exatamente, mas isso não é aplicação de um instituto próprio do direito civil, porque o instituto que está em questão é o instituto do contrato ou o princípio da obrigatoriedade dos pactos. A gente não precisa recorrer a uma ideia de enriquecimento sem causa para dizer que o contratante deve cumprir sua prestação, sabe? E assim em vários âmbitos. A responsabilidade civil também, que é o núcleo aqui do nosso instituto. Como se a gente dissesse, o causador do dano deve indenizar sob pena de enriquecimento sem causa. Ou a vítima não pode receber uma indenização maior que a medida do dano sob pena de enriquecimento sem causa. E, no fundo, a gente também não precisava falar de enriquecimento sem causa. Então, meu interesse no tema foi mais tentar entender quando que faria sentido discutir enriquecimento sem causa, o que seria esse instituto, como que se aplicava tecnicamente ele. Enfim, aí assim nasceu o interesse do tema na graduação e aí foi o objeto da minha pesquisa no mestrado. E assim, eu acho que tem um ponto importante, né, Rodrigo, quando a gente vai falar desse tema, que foi exatamente o que você ressaltou, que em muitos casos é muito mais um efeito decorativo ou, na verdade, uma função ou uma função prolixa, ou seja, você tem outros instrumentos, outros institutos autônomos e vai sempre utilizar desse jargão, né, quase que como uma função de discurso, né? Para enfeitar, enfim. Mas um ponto, Rodrigo, só para a gente caminhar um pouquinho na nossa conversa, até porque hoje, mais uma vez, reiterando, vai ter aí o sorteio do livro do Rodrigo, né? Dentro desse aspecto, para que você acha que hoje serve o estudo do enriquecimento sem causa? Assim, qual seria a função de se aprofundar e de estudar o enriquecimento sem causa no nosso ordenamento hoje? Vitor, eu acho que a resposta para isso tem a ver diretamente com um tema que, na verdade, é muito clássico, mas que ficou um pouco esquecido pela doutrina, curiosamente, né? Que é o tema das fontes das obrigações. Esse é um tema completamente antigo e, sem nenhum exagero, é um tema que remonta ao direito romano. Foi lá que começou toda a preocupação em se estudarem as fontes das obrigações. Mas esse tema acabou ficando um pouco esquecido. Eu vou falar agora, muito brevemente, sobre o porquê disso, né? Na origem, para que servia o estudo de fontes das obrigações? Servia para que o jurista pudesse definir quais obrigações civis poderiam surgir. Então, não são obrigações criminais, né? Seriam obrigações civis. Então, quando uma obrigação pode surgir? E aí as pessoas começaram a desenvolver esse raciocínio. Aí falaram, bom, a obrigação pode surgir quando a lei assim disser. Tudo bem, então a gente reconheceu a lei como fonte das obrigações. Ok. Mas também a vontade humana pode ser fonte de obrigações. Se as partes celebram um contrato, ou mesmo se for um negócio unilateral, tipo um testamento, uma promessa de recompensa, também surge uma obrigação. Então a vontade humana também é fonte de obrigações. Beleza. Aí, o que mais? O que mais pode ser fonte de obrigações? As pessoas começaram a discutir a responsabilidade civil, ou o dano, dependendo da Constituição, ou o delito, numa origem romana misturando civil e penal. Então, o delito poderia ser fonte das obrigações. Mas aí, quais delitos? Só aqueles previstos em lei. Enfim, com essa digressão brevíssima de 30 segundos, o que eu quero dizer? A relevância de estudar fontes das obrigações era entender quando que poderia surgir validamente uma obrigação no direito, e mais especificamente no direito civil. Esse estudo tradicional perdeu um pouco de importância, é bom que se diga. Por que perdeu importância? Eu diria por pelo menos duas razões, que foi o que eu percebi estudando o tema. Primeiro que, na origem, só se admitiam contratos típicos. Por isso era tão relevante entender quais contratos poderiam ser fontes das obrigações, porque só os contratos típicos, previstos em lei, poderiam gerar obrigações no direito civil. Quando a gente avança para um cenário de atipicidade contratual, essa primeira fonte de obrigação perdeu um pouco de importância, porque todo mundo sabe que a vontade humana gera obrigações e essa vontade pode se manifestar em contratos atípicos. Então, esse foi o primeiro motivo para fontes das obrigações perderem importância. E o segundo foi que, em matéria de responsabilidade civil, a gente também saiu de um modelo taxativo e ingressou num cenário de abertura do dano ressarcível. Então, a gente não indeniza hoje só os danos expressamente previstos em lei, mas sim qualquer dano injusto. Então, com esses dois fenômenos, né, a atipicidade contratual e a abertura do dano na responsabilidade civil, aquele estudo clássico das fontes das obrigações perdeu importância. Bom, até agora não respondi o enriquecimento sem causa. Qual que é o link na história? Lá na enunciação das fontes das obrigações, normalmente se falava em lei, contrato, dano e enriquecimento sem causa.
estava numa categoria mais ampla de quase contratos. Acho que não vem o caso entrar tanto nisso. Mas, então, o enriquecimento sem causa também aparecia como uma das fontes das obrigações. E aí eu acho que é esse ponto que acabou não sendo muito desenvolvido na doutrina. E hoje a gente percebe que o Instituto de Vedação ao Enriquecimento sem Causa serve para justificar para a gente, em primeiro lugar, que pode surgir em algumas situações uma obrigação, daí a ideia de fonte das obrigações, uma obrigação restitutória. Essa é a novidade. Novidade entre aspas, né? A gente vai se acostumando, felizmente. Mas a novidade seria essa, uma obrigação de restituir uma vantagem indevida. Essa obrigação não é exatamente uma obrigação de cumprir a vontade, portanto, ela não é uma obrigação negocial, também não é uma obrigação de indenizar dano injusto, portanto, ela não é uma obrigação indenizatória. Mas ela é uma obrigação que, enfim, de onde que ela vem? Assim, por que alguém deve ser condenado a devolver uma vantagem indevida que oferiu? Porque existe uma fonte de obrigações no direito civil, e essa fonte é chamada de vedação ao enriquecimento sem causa. Esse é o nosso instituto. Então, no fundo, hoje, a maior utilidade de estudar enriquecimento sem causa é entender quando e em que circunstâncias surgem obrigações restitutórias no direito civil. Já com um disclaimer mental aqui, de que essa obrigação restitutória não é aquela obrigação de devolver ou de restituir coisa certa, que a gente estuda normalmente em teoria geral das obrigações. Porque aquela é uma obrigação negocial, que as partes pactuam. A nossa obrigação restitutória é uma obrigação fundada especificamente em um enriquecimento injusto. Alguém oferiu um enriquecimento, a gente vai falar um pouco mais de exemplos, acho que na sequência, e esse alguém deve ser condenado a devolver o enriquecimento para outra pessoa. Enfim, então é isso. Eu acho que a graça do tema hoje é entender quando surgem obrigações restitutórias e como que a gente justifica isso. Rodrigo, na sua obra, e só para a gente aprofundar um pouquinho, já que você, na verdade, traz contornos conceituais bem interessantes para as obrigações restitutórias, assim, acho que é um ponto alto do seu livro. Você fala numa cláusula geral do dever de restituir. Então, eu queria te ouvir primeiro um pouquinho sobre essa cláusula geral do dever de restituir e também você afirma que, na verdade, essas obrigações restitutórias, né, você rejeita a ideia de enriquecimento extrapatrimonial e rejeita a ideia de enriquecimento hipotético, dizendo que, na verdade, esse enriquecimento sempre tem que ser patrimonial e real. Queria te ouvir um pouquinho sobre essas questões e de que maneira isso, na verdade, impacta a questão, né, das obrigações restitutórias. Vitor, primeiro só para saber, eu liguei o ar-condicionado, isso atrapalha o... Bom, eu não estou ouvindo por enquanto, Rodrigo, então não está atrapalhando aqui não, mas nesse calor que a gente está sentindo no Rio de Janeiro, tenho certeza que os nossos seguidores irão compreender que a gente está no ar-condicionado. Não, mas se tiver qualquer incômodo, pode avisar, por favor. Bom, vamos lá. Vitor fez perguntas difíceis. Tudo do seu livro, Rodrigo, tudo do seu livro. Sobre a primeira parte, cláusula geral. Esse, para mim, é um dos pontos mais legais da matéria, na verdade. Cláusula geral de enriquecimento sem causa, né? Da onde que veio essa ideia? Isso surgiu de uma percepção de que o Código Civil de 2002, diversamente do nosso antecessor de 16, né, por exemplo, mas o Código Civil de 2002 tem um capítulo próprio sobre enriquecimento sem causa. Então, esse capítulo está situado lá no grande livro de Direito às Obrigações. Dentro dele tem um título sobre atos unilaterais, que é um título bem peculiar, mas também, depois, se for o caso, a gente comenta, mas porque tem figuras bem estranhas, né? Tipo, gestão de negócios, pagamento indevido, enfim. E aí, ali dentro desse título dos atos unilaterais, tem um capítulo sobre enriquecimento sem causa. E aí a gente chega, finalmente, aos 3 artigos do Código Civil sobre enriquecimento sem causa. Artigo 884, 885, 886. E aí eu comecei a perceber que, normalmente, as pessoas tratam do Instituto de Enriquecimento sem Causa como se ele se resumisse aos 3 artigos do Código Civil. E eu comecei a achar isso um pouco estranho, por algumas razões, que eu vou tentar falar aqui agora. E antes de mostrar as razões do problema disso dentro do enriquecimento sem causa, eu acho que vale um paralelo com a responsabilidade civil. Pelo menos na minha cabeça isso fez muito sentido, me ajudou a pensar na matéria. Na responsabilidade civil, a gente tem algumas cláusulas gerais de responsabilidade. A gente tem lá primeiro o artigo 186 do Código Civil, que combina com o 927 caput, que é a cláusula geral de responsabilidade subjetiva. E a gente tem o artigo 927, parágrafo único, como uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. Tudo bem. Só que além dessas cláusulas gerais, a gente tem previsões específicas de responsabilidade civil. E pensando aqui agora de cabeça, a gente poderia falar dos artigos
12, 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 18, enfim. O artigo do CDC sobre responsabilidade por fato do produto ou serviço, artigo 930 do Código Civil, 931, 935, enfim. A gente tem várias previsões específicas de responsabilidade civil. Isso fora todas as leis também que existem na matéria. E aí, a gente poderia se perguntar, quando o legislador estabelece um artigo, uma disposição específica sobre indenização, essa figura se amolda ao Instituto Geral da Responsabilidade Civil? E aí nós diríamos, poxa, sim, no fundo, normalmente ninguém tem muita dúvida. Na nossa metodologia civil constitucional, Vitor, a gente faria uma análise funcional e perguntaria qual a função a que se presta essa determinada obrigação. É uma obrigação que visa remover um dano injusto. Portanto, é uma obrigação indenizatória no regime da responsabilidade civil. Tudo bem. Então, o que eu quero mostrar com isso é que a gente tem cláusulas gerais de indenização e, além das cláusulas gerais, a gente tem previsões específicas que ninguém duvida que sejam responsabilidade civil. Tá bom. No enriquecimento sem causa, eu percebi que as pessoas não aceitavam com tanta facilidade esse pulo do gato, se a gente puder dizer assim. Porque a gente tem obrigações restitutórias fundadas na cláusula geral, que é, como eu chamei lá, o artigo 884 do Código Civil, mas a gente também tem outras hipóteses de enriquecimento sem causa que não estão no artigo 884. É exatamente isso. E aí, enfim, para a gente começar a pensar num exemplo, um exemplo que está bem perto, topograficamente, inclusive, pagamento indevido. Pagamento indevido, na tradição nossa jurídica, era assim, um grande exemplo de enriquecimento sem causa. Mas, curiosamente, boa parte da doutrina da jurisprudência tem uma resistência muito grande em aceitar que pagamento indevido é enriquecimento sem causa. Isso é curiosíssimo. Por que tem essa resistência? Uma das razões é que eles estão previstos em artigos diferentes. O pagamento indevido está lá por volta do artigo 872, enfim, e o enriquecimento sem causa no artigo 884. Então as pessoas falam, são institutos diferentes porque estão previstos em artigos diferentes. Mas o que me parece, na verdade? Se a gente olhar uma situação de pagamento indevido e a gente perceber que uma pessoa recebeu um valor sem justificativa, a título de pagamento indevido, e essa pessoa tem que devolver o valor para aquele que pagou. Então, pensando agora no regime das obrigações, alguém tem a obrigação de restituir um valor auferido indevidamente. Qual é a função desempenhada por essa obrigação? Uma função de remoção de um enriquecimento injustificado. Portanto, essa é uma obrigação restitutória vinculada ao regime do enriquecimento sem causa. E aí, com isso, eu pude perceber, e pelo menos isso foi uma proposta do trabalho, que o Instituto do Enriquecimento Sem Causa se manifesta pela cláusula geral do artigo 884 até 886, sim, isso é verdade, mas também se manifesta por outros institutos, por outros artigos e disposições específicas que estabelecem obrigações restitutórias. Então, o enriquecimento sem causa como instituto não se resume ao artigo 884, no fundo, com essa conclusão. O artigo 884 é uma cláusula geral que serve tal como as cláusulas gerais de responsabilidade civil. Mas se a gente tiver uma previsão específica de enriquecimento sem causa, isso não faz com que deixe de ser enriquecimento. É só uma hipótese específica que não se amolda à cláusula geral. Então, foi basicamente essa a construção. Bom, sobre os outros pontos. Primeiro, sobre enriquecimento patrimonial ou extrapatrimonial. Esse já é um ponto assim, um pouco menos explorado na doutrina, mas isso aparece em alguns trabalhos. Uma ideia de que o enriquecimento sem causa também poderia ter uma índole patrimonial ou extrapatrimonial. Normalmente se fala disso, até, Vitor, assim, não vou afirmar que é sempre, mas normalmente se fala disso numa preocupação de uma outra figura do direito das obrigações, que eu também estudei, a Jennifer, que é uma amiga, também professora de Direito Civil, estava aqui, também estudou, que é a compensatio lucri condamino. Porque na compensatio lucri condamino, a ideia é que você deva compensar as vantagens e os prejuízos decorrentes de uma certa conduta lesiva. E as pessoas começaram a dizer que, em algumas situações, é possível que uma conduta cause um prejuízo patrimonial, mas gere uma vantagem moral, extrapatrimonial. Bom, minhas impressões sobre isso. Eu, primeiro, fiquei meio chocado com a construção de que uma conduta lesiva geraria vantagens morais. Acho isso muito estranho, porque, no máximo, você diria que qual é a vantagem moral? É receber uma indenização? Eu não acho que isso é vantagem moral. Para mim, isso é só o cumprimento do dever de indenizar. Então, eu já achei estranho por si só falar em vantagem moral dentro do cálculo da indenização. E, acima de tudo, assim, trazendo especificamente para a matéria do enriquecimento sem causa,
achei que essa figura de enriquecimento moral não tem nada a ver, na verdade, com o que a legislação estabelece como enriquecimento sem causa. Enriquecimento pela etimologia, pela história, enfim, por qualquer figura ou análise, é uma vantagem patrimonial. E a ideia do Instituto é justamente remover uma vantagem patrimonial indevida. Então, o que eu tentei sustentar no trabalho foi que não agregaria a matéria do enriquecimento sem causa falar em enriquecimento moral. O enriquecimento tem que ser sempre patrimonial. Então, essa foi a conclusão preliminar. Mas esse é um ponto um pouco menos trabalhado assim, na doutrina, normalmente. Eu acho que ficou ali faltando algum ponto, não foi? Não, você respondeu todos, Rodrigo. Nós começamos a receber algumas perguntas, eu vou só te fazer uma indagação antes, mas, de qualquer maneira, já citar aqui a presença do professor Gabriel Schuma, do Vitor Pavan, do professor Eduardo Girão, do Tiago Oliveira. Você também recebeu aqui um elogio da própria Jennifer, que está aqui também nos acompanhando. Você também recebeu um elogio aqui da Emily. Tive aula com o professor Rodrigo na FND, excelente professor. E, enfim, só para a gente registrar aqui quem está nos acompanhando. Né? A Flaviana também. Temos algumas perguntas. A Flaviana dizendo que o professor Rodrigo é excelente. Enfim. Rodrigo, você estava falando exatamente que, da mesma forma que é possível ter disposições específicas sobre obrigações restitutórias, isso não impede a existência de uma cláusula geral. E assim você fez um paralelo também com hipóteses ligadas à responsabilidade civil, que nós temos cláusulas gerais, e isso não impede também, né, disposições específicas sobre obrigações indenizatórias. E aí um ponto, né, que eu acho que é importante a gente começar a trabalhar é exatamente como diferenciar responsabilidade civil de enriquecimento sem causa. Tá. Eu acho que são os pontos mais legais. Assim, no fundo, isso acaba sendo um iniciozinho para a gente fazer um gancho com um tema que hoje está mais em voga, que é o do lucro da intervenção. Mas esse é um ponto muito legal mesmo. Numa análise estrutural, é difícil diferenciar enriquecimento sem causa e responsabilidade civil, porque, eu vou tentar enunciar o problema para gerar uma dúvida mesmo, para mostrar por que é difícil diferenciar. A gente diria, ambos os institutos se destinam a reequilibrar a composição patrimonial dos particulares na ordem civil. Isso é verdade, pelo menos em matéria de dano patrimonial, sem entrar no dano moral. Mas, pelo menos para o dano patrimonial, a lógica é mais ou menos essa. Então, a responsabilidade civil, que é reequilibrar um estado de coisas que foi abalado, e a vedação ao enriquecimento sem causa também quer reequilibrar um estado de coisas que foi abalado. Então, numa primeira análise, que talvez a gente pudesse chamar de estrutural, os institutos são muito similares. De fato, os dois têm um objetivo de reequilibrar estados de coisa, ou estados patrimoniais. Mas como diferenciar enriquecimento sem causa e responsabilidade civil? Aqui eu me filiei a uma corrente que foi bastante desenvolvida na nossa Escola de Direito Civil da UERJ, pelos nossos professores Carlos Conder, Aline Terra, Gisela Sampaio, entre outros. E a proposta dessa corrente é fazer uma análise funcional da matéria para pensar qual é a função desempenhada por cada um desses institutos, qual é o foco da análise para cada um desses institutos. Quando a gente está diante da responsabilidade civil, o nosso foco é a vítima de um dano injusto. Enfim, aliás, é até bom fazer um parênteses. Nada disso é pacífico, né? Esse tema é muito controverso porque envolve a discussão sobre funções da responsabilidade civil. Mas então aqui eu vou partir de um pressuposto de uma função basicamente reparatória da responsabilidade civil. Então, fecha parênteses, que senão não faria sentido o raciocínio. Então, a função da responsabilidade civil e o grande foco dela é reparar a vítima de um dano injusto. Então, a responsabilidade, se a gente pensar na questão de olhares mesmo, a responsabilidade civil olha para a vítima de um dano. E a preocupação dela é garantir que essa vítima seja restaurada à situação em que ela deveria estar se não tivesse sofrido o dano. Isso é responsabilidade civil. O enriquecimento sem causa, por sua vez, pode parecer feio falar isso, mas ele não olha propriamente para a vítima. A preocupação não é essa. Ele olha para o enriquecido. Isto é, para aquela pessoa que auferiu alguma vantagem indevida. Então, embora os dois institutos queiram reequilibrar patrimônios, a responsabilidade civil olha para quem sofreu um dano e o enriquecimento sem causa olha para quem auferiu uma vantagem. Quais são as repercussões disso, né? De novo, partindo da premissa metodológica que eu destaquei, né? Na responsabilidade civil. Quando a gente vai calcular a medida exata da indenização, a gente pauta a indenização na extensão do dano. Então, o que importa é a medida do dano que a pessoa sofreu.
em tese, para essa vertente, não é relevante eventual benefício que o causador do dano tenha oferido. Isso não entra na conta da indenização, porque a indenização está preocupada com a vítima de um dano, é reparar o dano. Para o enriquecimento sem causa, a lógica é diferente. No enriquecimento sem causa, o que importa é que uma pessoa enriqueceu, ou seja, teve um incremento patrimonial sem justificativa. Então, esse enriquecimento tem que ser desfeito. Essa é a preocupação. E não importa, para o enriquecimento sem causa, se alguém sofreu dano. Isso não entra na conta. Então, essa é uma diferença de foco na análise. Eu acho que eu posso até aproveitar e fazer um linkzinho com um ponto que às vezes aparece, e muita gente acaba conhecendo, até porque tem anunciado de jornada de direito civil sobre isso, Vitor, que é a história do empobrecimento. É uma questão que aparece muito em matéria de enriquecimento sem causa. Bom, a discussão seria assim: para que alguém seja condenado a restituir um enriquecimento sem causa, é necessário que outra parte tenha empobrecido? Essa é a grande discussão. E aí, a partir desse tipo de raciocínio que eu mostrei agora, a resposta é: não é necessário que tenha havido empobrecimento, porque essa análise de empobrecimento não mostra nada para a gente sobre a vantagem que alguém oferiu. O que importa no enriquecimento sem causa é a medida de uma vantagem indevida. Essa análise de empobrecimento, por sua vez, no fundo, é uma análise de dano a ser ressarcido no âmbito da responsabilidade civil, que não entra na conta do enriquecimento sem causa. Enfim, então é mais ou menos essa diferença funcional entre os institutos. Rodrigo, só para a gente tratar, e antes de ir do próximo tópico, tem uma pergunta aqui também que te fizeram. A questão da própria injustiça, né, dentro dessa análise funcional do enriquecimento sem causa, e também da regra da subsidiariedade. Como que você enxerga? Também são critérios ou requisitos para a configuração do enriquecimento sem causa, ou você afasta? Queria entender um pouquinho sobre esses dois pontos. Vitor, primeiro sobre a injustiça. A injustiça, no fundo, antes de falar de injustiça, né, a ausência de justa causa é um requisito para a configuração da cláusula geral de restituição do enriquecimento sem causa. Está previsto no artigo 884, né, que fala mais ou menos que aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Então, aquele que se enriquecer, enriquecimento é um requisito. Sem justa causa, outro requisito, à custa de outrem, terceiro requisito. Esses são os requisitos para a configuração da cláusula geral. Bom, dentro da cláusula geral, qual o sentido de justa causa? Né? O que significa ter ou não justa causa? Tradicionalmente se falava, e eu não acho que está errado, tá? Eu só acho que dá para a gente expandir, mas tradicionalmente se falava que a justa causa deveria ser entendido no sentido de justo título, naquele sentido mais estrito mesmo. Então, um justo título formal que justifique aquele enriquecimento. E, basicamente, quais seriam justos títulos? A lei ou o contrato. Basicamente isso. Então, se a pessoa enriqueceu com base no contrato ou com base na lei, haveria justa causa para o enriquecimento. Essa é a construção tradicional. Como eu disse, eu não acho que está errado. Eu só acho que a gente consegue expandir um pouco isso. Porque me parece que, quando a gente parte de uma premissa de constitucionalização do direito civil, a gente precisa reconhecer que os valores do ordenamento precisam entrar na conta. Quando a gente vai definir se algo é ok, né, ou seja, conforme ou desconforme ao ordenamento. E aí a proposta que eu fiz na dissertação é de que esse requisito de ausência de justa causa seja revisitado ou ressignificado como um requisito de injustiça do enriquecimento. Então, não basta que o enriquecimento se ampare na lei ou no contrato. Ele precisa se amparar, acima de tudo, nos valores consagrados na Constituição. E por outro lado, pode ser que a pessoa enriqueça sem fundamento em um contrato ou na lei diretamente, mas ela precisa estar amparada nos valores do ordenamento, mesmo raciocínio. Então, isso sobre injustiça, esse é o sentido de injustiça que eu tentei dar. E sobre a subsidiariedade, esse é outro dos pontos assim, mais legais, enfim, é muito teórico, mas eu acho muito legal, que é o núcleo do tema, porque muita gente, por questão de formação mesmo na graduação, acaba não tendo contato com o enriquecimento sem causa. Aí a pessoa só aprende duas coisas sobre enriquecimento sem causa. Primeiro, que a construçãozinha de sob pena do enriquecimento sem causa. E a coisa mais técnica que a pessoa aprende é o enriquecimento sem causa subsidiário. É impressionante. É uma coisa que todo mundo aprende. É tipo solidariedade nas obrigações. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Tipo, todo mundo sabe isso. A pessoa não sabe trabalhar com a regra de solidariedade, mas ela sabe que a solidariedade não se presume. Isso um mantra jurídico, quase. Isso. Né? E aí o outro mantra o enriquecimento sem causa é subsidiário. E isso passou a me incomodar,
passo a me incomodar, de novo, com aquele paralelo da responsabilidade civil. Acho que aquilo ajuda. Porque, poxa, se a gente tem uma previsão de responsabilidade civil no Código do Consumidor, pô, eu sei que aquilo é responsabilidade civil, mesmo que não esteja dentro da cláusula geral do Código. E assim, várias matérias. E aí, no enriquecimento sem causa, a subsidiariedade, normalmente, aliás, a subsidiariedade está lá no artigo 886 do Código Civil, né? Normalmente é invocada para dizer, por exemplo, que pagamento indevido não é enriquecimento sem causa. Esse é um dos argumentos. Por quê? Porque o enriquecimento sem causa é subsidiário. Se ele é subsidiário, ele só se aplica quando não houver regra específica. Para o pagamento indevido tem regra específica, portanto, não seria enriquecimento sem causa. Essa é a construção. Mas aí, qual foi a minha impressão na pesquisa? Que a subsidiariedade lá do artigo 886 na verdade, um atributo da cláusula geral do artigo 884 e não do instituto inteiro da vedação ao enriquecimento sem causa. Então, o que é subsidiário na matéria? Subsidiário ou subsidiária é a aplicação da cláusula geral do artigo 884 do Código Civil, mas não o instituto. E aí, o que significa na prática? Se a gente tem uma hipótese de pagamento indevido, a gente precisa discutir a restituição, nesse caso, com base nos requisitos que o legislador consagrou para o pagamento indevido. A gente não pode discutir a restituição com base no artigo 884, porque isso violaria a regra da subsidiariedade. Então, essa é uma consequência. Por outro lado, isso não impede que a gente reconheça que uma certa obrigação restitutória, fundamentada em outras regras, seja uma obrigação de enriquecimento sem causa. E, portanto, deva seguir o regime geral do enriquecimento sem causa. Então, mais ou menos essa construção. A subsidiariedade seria, para mim, um pressuposto negativo da cláusula geral do artigo 884 e não do instituto inteiro de vedação ao enriquecimento sem causa. O que é uma interpretação muito mais coerente do ponto de vista metodológico. Nós temos duas perguntas aqui, Rodrigo, sobre a aplicação do enriquecimento sem causa para além do direito civil. Então, vou fazer as duas perguntas conjugadas, tá? A primeira é do professor Eduardo Girão, que pergunta o seguinte: você vê, Rodrigo, a aplicação do enriquecimento sem causa na área tributária, como, por exemplo, na área da progressividade, extrafiscalidade, e também um pouco nessa linha, a professora Flaviana Rampazzo, duas perguntas interessantes e difíceis, Rodrigo. Pergunta se você considera que seria eficiente aplicar essa cláusula geral no direito ambiental. O meio ambiente poderia ser considerado outrem, como consta na regra do Código Civil? Bom, primeiro, obrigado aos professores Eduardo Girão e Flaviana Rampazzo pelas perguntas. A pergunta do professor Eduardo, eu vou tentar ser muito breve, na verdade, honesto aqui, sem enrolar nada. Nunca fiz esse link com o direito tributário e, sinceramente, faltaria expertise para isso. Depois, se o professor quiser compartilhar alguma ideia ou exemplo, eu acho que eu até chegaria mais perto de conseguir acompanhar, mas, assim, em tese, realmente seria muito difícil para mim. Então, eu acho que eu vou até depois mandar uma mensagem para o professor Eduardo, vai fazer mais sentido para entender se ele pensou algum exemplo e tal. Para não falar uma besteira aqui, depois ficar eternizado isso, então melhor não. E sobre a pergunta da professora Flaviana Rampazzo, muito, muito legal a professora falar isso, porque esse foi um ponto que eu pensei quando estava preparando a dissertação, mas acabei não desenvolvendo, de propósito, porque achei que quase que isso rendia um tema próprio, à parte, que seria, principalmente em matéria de lucro da intervenção, tá, professora? Eu pensei especificamente nisso. Que seria a hipótese de alguém auferir vantagem indevida, ou seja, portanto, enriquecer sem causa, a partir da exploração de um bem que não é um bem individual, talvez nem seja um bem patrimonial ou material propriamente, mas é um bem coletivo. E aí isso me entregou muito. Falei, bom, em tese eu acho que é possível. Eu chego a fazer uma nota de rodapé na dissertação sobre isso, mas eu não desenvolvo. Eu acho que é possível que a gente fale de lucro da intervenção a partir da exploração não autorizada de um bem coletivo. E aí significaria que a pessoa enriquece sem causa utilizando um bem que ela não poderia utilizar. Só que esse bem não é de uma pessoa específica, é um bem de toda a coletividade. Então, curiosamente, a gente poderia cogitar, nesse caso, de uma restituição de lucro da intervenção, ou enriquecimento sem causa, mas seria uma restituição direcionada à coletividade. E a gente precisaria discutir, como sociedade civil mesmo, para que vai esse dinheiro. Se vai ser repartido entre os entes da federação, se vai para um fundo coletivo, tipo o fundo da Lei da Ação Civil Pública, lá da Lei 7347, a gente precisaria discutir isso, mas eu acho que, em tese, faz todo sentido a construção de que é possível ter enriquecimento sem causa a partir da exploração ilegítima
de um bem coletivo. Seria um lucro da intervenção meio que coletivo, alguma coisa nesse sentido. Acho super interessante. Isso vai dialogar diretamente com discussões de dano ambiental. Eu acho que é um super tema, aliás, mas ainda não tive fôlego para ele, mas acho que é super legal mesmo. Rodrigo, como você tem mencionado, acho que assim, um dos pontos mais interessantes, até de distinguir responsabilidade civil de enriquecimento sem causa, é o lucro da intervenção. Então, né, dentro dessa mistura, dessa confusão conceitual que normalmente se faz, assim, afinal, o que você entende como lucro da intervenção? E aí já faço um link, na verdade, Rodrigo, porque tem um caso famoso, um caso célebre, que é exatamente o caso de Giovanna Antonelli, né, julgado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí queria que você também falasse um pouquinho sobre esse caso e a importância desse caso hoje para o estudo dessa temática. Bom, realmente, Vitor, o lucro da intervenção hoje é o creme de la creme em matéria de restituição, né? Bom, no fundo, assim, só para começar bem com calma, a gente diria que o enriquecimento sem causa pode se manifestar por duas modalidades. Pode ser um enriquecimento por prestação, quando alguém presta algo sem justificativa e, portanto, aquele que recebe a prestação enriquece sem causa, seria um enriquecimento por prestação. E poderia ser um enriquecimento por intervenção, na situação em que o próprio enriquecido intervém em um bem ou direito alheio e, a partir disso, extrai um enriquecimento injusto. Então, seriam as duas modalidades possíveis, enriquecimento por prestação ou por intervenção. O enriquecimento por intervenção tem sido chamado diretamente de lucro da intervenção. É a expressão que ficou famosa. Isso se relaciona com a discussão do direito anglo-saxão de disgorgement of profits, mas aqui para a gente a expressão famosa ficou essa, lucro da intervenção. Então, o lucro da intervenção é esse enriquecimento sem causa oferido a partir da exploração não autorizada de um bem alheio. Por que eu falo de um bem alheio? Porque se o bem for meu próprio e eu enriquecer, isso é legítimo à luz do sistema capitalista, discutindo dentro dessas premissas. Então, enriquecer a partir do próprio patrimônio é ok, não tem nenhum problema. Enriquecer à custa de um patrimônio alheio com autorização também não tem problema. Eu posso, por exemplo, locar um imóvel alheio e, a partir dali, desenvolver uma atividade comercial. Tudo bem, não tem nenhum problema. O problema surge quando eu exploro um bem alheio sem autorização. Esse é o problema do lucro da intervenção. Bom, um exemplozinho introdutório antes da gente ir para Giovanna Antonelli. Imagine que você vai viajar, vai passar 6 meses fora e me pede para tomar conta da sua casa. Aí eu digo, tudo bem, Vitor, com o maior prazer, eu vou tomar conta. Só queria saber, eu posso usar a casa? Aí você fala, não. Rodrigo, não dá de jeito nenhum, eu quero só que você vá lá, ver se está tudo bem, se ninguém invadiu, tranque a casa e é isso. Aí eu falo, não posso usar? Não. Mas, Vitor, e se eu te pagar um aluguel? Posso usar a sua casa? Você fala, não, não pode. Ou seja, eu não tenho autorização e a gente não celebrou contrato nenhum que me permita utilizar a casa. Tudo bem, mas você viajou por 6 meses e eu passo a utilizar a casa, violando a sua instrução. Eu utilizo a casa, uso para Airbnb, monto uma pousada, já que sua casa certamente seria um lugar de praia legal para veraneio. Então, eu boto uma pousada, Airbnb, faço festas, organizo um monte de evento, faço uma tardezinha com o Thiaguinho, espetáculo. E aí passa a receber muito dinheiro, ganho muito dinheiro usando sua casa. Só que eu não tinha autorização para isso. Aí quando você volta, eu viro para você e falo, Vitor, olha, eu utilizei sua casa, teve alguns probleminhas de pintura, algumas coisas que precisavam ser feitas, eu reparei tudo, eu já reparei todos os danos, já trazendo para a nossa discussão, eu já reparei os danos e eu estou te pagando aqui agora o aluguel acima do valor de mercado dessa região. Toma. Aí você recebe o valor todo e fala, tá, mas ainda assim, você ganhou dinheiro utilizando um bem que não é seu e que você não podia utilizar. E aí, quando isso acontece, a gente percebe que o Rodrigo, nesse caso, auferiu um enriquecimento sem causa a partir da exploração de um bem alheio sem autorização. Isso é lucro de intervenção. Caso da Giovanna Antonelli. O caso da Giovanna Antonelli foi julgado, como o Vitor falou, aqui no Tribunal do Rio, e aí chegou depois ao STJ. É muito interessante porque um dos advogados que participaram da elaboração da tese, acho que eu posso falar isso aqui, isso já foi dito no Congresso, portanto achei uma informação pública, foi o professor Sérgio Savi, que é um advogado super renomado, e escreveu uma dissertação muito pioneira sobre... Que estava nos acompanhando no início dessa live, tá, Rodrigo? Eu não sei se ele está aqui ainda, mas estava no início da live com a gente. Eu não sabia. Então, um abraço para o professor Sérgio Savi. E ele fez a tese, na verdade, uma tese super pioneira sobre o lucro da intervenção, os principais trabalhos, talvez o primeiro no Brasil. E ele participou da elaboração da tese no caso de Giovanna Antonelli.
E não à toa, diria eu, o trabalho ficou tão bem feito e o STJ acolheu com uma tese tão precisa, com tanto esmero, né? Bom, mas qual que era a discussão? Uma empresa de produto de detox, de emagrecimento, enfim, queria lançar uma nova campanha publicitária. E aí, sem autorização, isso é um ponto importante, pegou a imagem da Giovanna Antonelli na internet e colocou na campanha publicitária. Aí botava as frases tipo, Giovanna Antonelli, emagrecimento, vem aqui perder peso também, o nosso produto é maravilhoso. Enfim, utilizou a imagem da Giovanna Antonelli sem autorização. A Giovanna Antonelli ajuizou uma ação pedindo algumas verbas. E aí, se a gente for analisar a função de cada parcela, fica mais clara essa diferença de institutos, né? O que a Giovanna Antonelli pediu? Primeiro, ela pediu uma compensação por danos morais por utilização indevida da imagem. Então, essa primeira verba ela ganhou. Segundo, ela pediu uma indenização por danos patrimoniais com base nos lucros cessantes dela. Quais lucros cessantes? Basicamente, o valor do cachê que ela deveria ter recebido. Então, ela deixou de lucrar o valor do cachê. Portanto, ela pediu indenização por dano patrimonial também. E, além disso, aí vem o nosso tema, ela pediu que a empresa fosse condenada a devolver a vantagem indevida que auferiu a partir do uso da imagem da Giovanna Antonelli. Esse é o lucro da intervenção. Então, a partir da utilização da imagem alheia, eu lucro e esse lucro é configurado como enriquecimento injusto. Portanto, eu devo restituir. Então, essa é a definição assim, de o que é lucro da intervenção. Bom, Rodrigo, só fazer aqui alguns comentários. Nós temos algumas perguntas também, antes da gente se encaminhar para o final. O professor Eduardo Girão disse que a sua resposta sobre dano ambiental e lucro da intervenção suscita muitas questões interessantes. Diz que a live está excelente. Obrigado pela participação, professor Eduardo. Tem um comentário aqui da Rafaela que eu também devo dizer. Na verdade, o exemplo que você deu, apesar de tecnicamente impecável, não é bom. Eu não estaria tão longe assim da casa, estaria no seu evento, obviamente. E a Rafaela também está pedindo aqui para convidá-la. E também cabe, a professora Karina Fritz também acabou de entrar aqui, o Nelson. Vou aqui, na verdade, endossar o que ele falou, que tanto a obra do professor Sérgio Sábio quanto também a sua são obras emblemáticas a respeito do tema. Antes da gente ir para a nossa pergunta final, Rodrigo, eu queria só colocar aqui a colocação do Vitor Pavan. Ele gostaria de te perguntar se você entende possível, como lá, eu já li o livro do Rodrigo, né? Então, assim, eu já até sei o final, mas não vou dar spoiler aqui. Mas se você entende possível acumular as pretensões indenizatórias e restitutórias no caso de ilícito. Entendi. Aliás, uma saudação também especial ao Vitor Ottoboni, que é um amigo muito querido e um grande estudioso de tema de lucro da intervenção e enriquecimento sem causa em geral. Então, um grande abraço, Vitor. Abraço ao professor Sérgio, sabe, que está mandando uma mensagem. Falta o nosso jogo de tênis, professor. Bom, mas sobre a acumulação das parcelas, Vitor, então, para mim a resposta inicial é sim, é possível acumular, principalmente pela diferença funcional entre as parcelas. Elas são parcelas destinadas a finalidades distintas, portanto, não há óbvia acumulação entre elas. É possível sim acumular, só que tem uma parcela indenizatória e uma parcela restitutória. A ressalva que eu acho que é importante, uma coisa bem pragmática mesmo, é que na hora de calcular a medida do enriquecimento injustificado, me parece, foi o que eu sustentei, que a gente acaba precisando colocar na conta, bem pragmático mesmo, na hora de botar na conta, quanto a pessoa enriqueceu. Eu preciso dizer se ela pagou uma indenização. Porque se ela pagou uma indenização, me parece que isso diminui a medida do enriquecimento dela. Então, na prática, se eu enriqueci 100 mil e estou tendo que pagar uma indenização de 10, meu enriquecimento de verdade foi 90. Mais ou menos essa construção. Acho que dá para apurar muito mais, fazer várias definições de cálculo mesmo sobre isso, mas acho que em questão de premissa eu diria isso. Você precisa abater do enriquecimento que a pessoa perdeu, porque afinal de contas o que ela perde não é enriquecimento. É como se a gente tivesse um enriquecimento bruto, mas só no final soubesse um enriquecimento líquido, uma construção assim. Então eu diria basicamente isso. Queria aproveitar também, Vitor, a presença do nosso presidente do IBERC, professor Nelson Rosenwald, para dizer que esse tema, o tema todo de lucro de intervenção e lucros ilícitos, é um tema muito novo na doutrina, e a gente teve a obra recente do professor Nelson Rosenwald, que é um marco, que é justamente a discussão sobre responsabilidade civil por lucros ilícitos. Justamente entrando no núcleo dessa discussão sobre em que medida a responsabilidade civil e o enriquecimento sem causa dialogam para a remoção de lucros ilícitos no direito civil. Então, fica aqui a recomendação da obra do nosso presidente também.
Rodrigo, eu não tenho como não falar a colocação aqui do Sérgio Sade. Ele te parabenizou e disse que você é um craque no tênis e no direito. O Vitor Pavan também te manda abraços, mandar abraço para a Karina, que também falou. E o Ofre da semana, enfim, eu não consigo identificar muito bem esse Instagram, disse que você é fera, enfim, disse que a live está sensacional. Para a gente terminar, Rodrigo, como que você enquadra dogmaticamente o lucro da intervenção? Né? Também queria, para a gente finalizar, te ouvir aí antes de fazer o sorteio da sua obra. O Vitor, só fazer aqui uma saudação também ao Marcelo Matos, que é o idealizador da página Obrigação da Semana. O Marcelo é muito querido, a página dele é sensacional, várias dicas legais para direito às obrigações. Bom, sobre o lucro da intervenção, a grande controvérsia na doutrina é definir se seria um problema de responsabilidade civil ou de enriquecimento sem causa. Eu diria, Vitor, assim, eu tenho uma proposta na dissertação, mas eu realmente acho que a gente tem que primar por coerência. E por que eu digo isso? Porque a resposta, dentro de uma lógica de coerência, a resposta depende diretamente das premissas. Então, partindo das premissas que eu adotei no trabalho, no sentido de que a responsabilidade civil tem uma função basicamente reparatória e de que essa seria a distinção funcional da responsabilidade civil por enriquecimento sem causa, então, partindo dessas premissas, o lucro da intervenção é uma modalidade de enriquecimento sem causa. É uma modalidade de enriquecimento sem causa porque ele não está preocupado com o prejuízo que alguém sofreu, mas sim com a vantagem que alguém oferiu. Então, à luz dessas premissas, seria um problema de enriquecimento sem causa. Eu até propus um enunciado na jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Foi a 8ª jornada, que foi a última que aconteceu no direito civil, e acabou sendo aprovado o enunciado 620 nesse sentido. O enunciado 620 vai nessa linha de entender que o lucro da intervenção seria um problema de enriquecimento sem causa. Mas, de novo, tudo depende das premissas. Por quê? Se a gente adotar outras premissas, como o professor Nelson Rosenwald sustenta, no sentido de que a responsabilidade civil é um instituto multifuncional, que vai além da mera reparação, e que também no seu âmago está inserido o propósito de remoção de lucros ilícitos, aí a gente consegue definir que o lucro da intervenção pode ser um problema de responsabilidade civil. As duas construções são possíveis. Eu diria, e nesse ponto concordando com o professor Nelson Rosenwald, que o mais importante mesmo é a gente reconhecer o problema e admitir que deve haver uma obrigação de restituição dessa parcela, seja pelo Instituto do Enriquecimento Sem Causa, seja pela responsabilidade civil. O professor Nelson chega a dizer isso expressamente no livro, que o mais importante do que enquadrar em um dos institutos é admitir que isso é um problema que deve ser reparado ou remediado. Enfim, mas então é isso. Assim, eu ainda estou nessa linha de que seria um problema de enriquecimento sem causa, mas realmente depende das premissas que foram adotadas. Tá ótimo. Só mandar um abraço aqui, Rodrigo, para o João Quinelato, papai do ano, que chegou aqui agora. O Vitor, um abraço para o João e para o Henrique. Henrique é o nosso Henrique. E a Flávia Dornelles também disse que a live está sendo muito esclarecedora e está te parabenizando. Rodrigo, eu preciso agora que você escolha um número até 25, por favor, para que a gente possa fazer o nosso sorteio dessa obra aqui de Rodrigo, Enriquecimento Sem Causa, as obrigações restitutórias no direito civil, da editora Revista dos Tribunais. Eu tô quase garoto propaganda do seu livro. Não sei se está cabendo na tela, tá? Está cabendo. Vou tirar um print e usar essa imagem para divulgação, hein? Eu vou produzir uma imagem para você, pode deixar, já aproveitando aqui também para falar sobre o Raul Moral. Não tem jeito, né? O pessoal da UERJ, quando se encontra, a gente acaba fazendo isso. Um abraço, então. Então, o número, Rodrigo, para que a gente possa fazer aí sorteio. Número 10. Número 10, vamos lá, que aqui ainda é no sistema tradicional, tá, gente? Então, eu vou contar rapidamente aqui. Vamos ver se Jerônimo Jerônimo dos Santos, se ele está aqui. Jerônimo, se você tiver, por favor. Senão a gente vai para outro número, tá, Rodrigo? Então, Jerônimo da Silva. Porque a live ela é dinâmica, vamos assim dizer. Então, né? É igual a gente está presente na palestra. Senão a gente vai para o próximo número. O Jerônimo tá aí, disse oi, tá vendo? Jerônimo, você ganhou então a obra do Rodrigo. Eu vou pedir para que você mande seus dados pelo direct, tá? No Instagram do iberc.brasil. Que ótimo, Jerônimo, parabéns. A obra é sensacional. Espero que você também possa, né, aproveitar, enfim, vai ter um diálogo aí muito rico com a obra do Rodrigo.
Só mandar para o direct seus dados, tá, Gerônimo? Por favor, para o direct do iberc.brasil. Rodrigo, queria te agradecer demais. Assim, eu sempre fico com vontade de conversar horas e horas com todos os nossos convidados, com você não é diferente. Saudades dos nossos eventos presenciais, mas espero que muito em breve a gente possa se ver presencialmente, apesar da gente estar aqui perto, né? Você está em Niterói agora? Niterói. Niterói, Rio de Janeiro, mas espero que nossos eventos voltem. Eu e o Rodrigo, a gente, né, principalmente para o Nordeste, a gente sempre se encontra bastante, né, em voos. Ai, saudades, Vitor. Não fala, Rodrigo, eu também estou com bastante saudades. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou, o tema é interessantíssimo, vale muito a pena a leitura da obra do Rodrigo. Agradecer ao professor Eduardo Gerão pela participação, professor Sérgio Sábio, é um prazer, na verdade, tê-lo aqui conosco também. Espero que em breve a gente possa fazer uma live com vocês. Já faço o convite ao vivo, né, que é para realmente a gente não perder essa oportunidade. Rafaela também aí dizendo. É isso, Rodrigo. Agradecer em meu nome, do IBERC, do professor Nelson, da Rafaela, e espero vê-lo em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Obrigado a vocês, você especificamente pela condução, também ao professor Nelson, ao professor Rafaela, e parabenizar também essa iniciativa tão legal do IBERC, né? E quarta-feira que vem, semana que vem, acho que a gente continua com o projeto de lives, né? Então já fica também... Continuamos. Na verdade, a gente está finalizando a temporada agora em dezembro, daqui a 2 semanas com a professora Renata Vilela. E a próxima, a gente está chamando de temporada, eu e a Rafaela, obviamente. Então, a próxima temporada ela retorna em março, né? Até para que a gente possa, enfim, se organizar, trazer novos temas, novos associados. Então, daqui a 15 dias, quarta-feira, às 9 horas, eu conduzirei mais uma live com a professora Renata Vilela. Rodrigo, muito obrigado, tenha uma ótima quarta-feira e até breve. Tchau. Abraço, Vitor. Até mais, gente. A gente se encontra daqui a 2 semanas. Agradeço a participação de todos, tá? Um abraço, até mais. Estamos aguardando. Caríssimo e grande professor Rodrigo da Guia, que prazer recebê-lo nessa manhã aqui numa live do IBERC. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, Vitor. Tudo certo? Bom dia. Eu não sabia, tô perdidinho. Não sabia como é que tinha que entrar, todo perdido aqui. Mas agora foi. Estava aqui te aguardando, né? Na verdade, conversando com os nossos seguidores, mas deu tudo certo, como tem dado ao longo dos últimos meses. E vai ser um prazer dialogar com você. Antes de mais nada, eu devo aqui agradecer em meu nome, em nome do IBERC, em nome do nosso presidente Nelson Rosenwald, que também está nos acompanhando, da própria professora Rafaela, que também tem nos ajudado tanto e ao meu lado aí tem conduzido essas lives. A Rafaela queria muito fazer essa live com você, Rodrigo, mas acabou que por motivos de sorte mesmo. Acho que a conexão do Rodrigo parou um pouquinho. Deixa eu só aguardar alguns segundos. Oi, Rodrigo, tá me ouvindo agora? Rodrigo, tá me ouvindo? Eu não tô conseguindo te ouvir, Rodrigo. Não tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Bem? Agora acho que foi. Você me escuta? Agora foi? Eu tô te ouvindo, Rodrigo. A gente ficou uns minutinhos aí sem seu áudio. Bom, Rodrigo, mas eu tava eu acho que tinha um verdade, problema no Bluetooth. Então. Tá ótimo. Na verdade, eu estou dizendo que estou agradecendo a sua presença, a sua disponibilidade, como sempre. O Rodrigo é um querido, um grande amigo da UERJ, que eu tive a oportunidade de conhecer na UERJ. Então, estava agradecendo em meu nome, em nome do IBERC, em nome do nosso presidente, Nelson Rosenwald, e da Rafaela, que tem ao meu lado aí, né, colaborado tanto para esse projeto dar certo. A Rafaela que queria estar muito aqui, mas por sorte divina, ou por ares uergianos, eu acabei tendo essa grande oportunidade. A Rafaela está nos acompanhando na primeira fila, como ela disse aqui, e ela pensa que ela está aqui no meu lado. Na verdade, são duas pessoas conduzindo essa live, Rodrigo. Rodrigo, antes de começar e a tratar do seu tema, né, propriamente dito, eu costumo dizer que o Rodrigo é um daqueles casos raríssimos de pessoas que conseguem jogar nas 11, né, no direito. Então, assim, o Rodrigo, ele é um exemplo, né, de dedicação, de competência, né, enfim. E aí, Rodrigo, me surgiu muito conversar com você. O que você gosta de fazer quando você não está estudando, trabalhando, pesquisando, escrevendo, assim? Qual que é a atividade que para você
é a atividade que, né, consegue te tirar um pouquinho desse mundo jurídico, que a gente sabe que é um mundo que nos consome muito, né? A gente fica quase que 24 horas ligado nessas nossas atividades. Vitor, antes vou só repetir aqui a saudação a você, bom dia a você e a todos os nossos amigos presentes, agradecendo o convite a você, ao professor Nelson Rosenwald, a professora Rafaela, muito feliz mesmo. Bom, e a sua pergunta é super interessante, né? Eu começaria respondendo que está cada vez mais difícil ter esses momentos assim fora do mundo jurídico, porque quando eu consigo um tempo livre, eu gosto muito de me dedicar à academia. Então, liberou um pouco o escritório, eu tento me dedicar à academia. Então, é difícil, mas eu me preocupo muito ativamente com isso. Minha atividade preferida, número 1 do momento, é jogar tênis. Eu amo esportes, tênis especificamente. Também gosto de futebol, só que nesse período pandêmico não é nada aconselhável, né, pelo contato físico. Mas é um esforço, enfim. Eu acho que vale aqui esse momento quase como um desabafo nosso, e você com muito mais experiência nisso, de que a vida não é perfeita, a gente não consegue ter um momento perfeito e ficar o tempo inteiro se dedicando e fazendo artigos, enfim. Então é muito importante pensar ativamente em dedicar uma parte do tempo a lazer, esportes especificamente, enfim. Acho que é uma boa ocasião para fazer uma recomendação dessa. Tá ótimo, Rodrigo. Eu realmente pensei no tênis quando eu fiz essa pergunta. Eu falei, eu acho que o Rodrigo vai falar do tênis, algo que você gosta bastante. Rodrigo, nos últimos anos, e assim, eu tive a oportunidade de há algum tempo ler a sua obra, né? E você tem uma elegância na escrita, enfim, fez uma pesquisa muito densa. Enriquecimento sem causa, eu acho que é algo que você fala muito no seu livro, assim. Quase que, mais do que uma expressão, né? Quase que um jargão que todo mundo utiliza no âmbito acadêmico, no âmbito, né, da prática também, mas pouca gente sabe de fato o que significa, qual é o seu alcance. E aí eu queria saber um pouco qual que foi a origem do interesse no tema enriquecimento sem causa, que é um tema que sempre foi tão falado, mas tão pouco, ao mesmo tempo, tão pouco estudado, né? Que é um paradoxo, na verdade, né? Verdade. Vitor, bom, como você chegou a apresentar, esse foi o tema da minha dissertação do mestrado, e o interesse do tema, na verdade, nasceu na graduação, por dois motivos, eu acho que eu posso dizer. Um deles foi que, aos pouquinhos, nos estágios, fazendo pesquisa de jurisprudência, eu percebia que toda hora se falava em enriquecimento sem causa, principalmente com uma expressão muito, muito comum, muito recorrente, que é sob pena de enriquecimento sem causa. Isso aparece o tempo inteiro. Então, aquilo me chamou a atenção. E, além disso, eu tive uma aula na graduação. Eu acho até, para falar a verdade, que não é normal que na graduação se tivesse uma aula inteira sobre o tema, mas eu tive o privilégio de ter com o nosso professor e amigo queridíssimo, professor Eduardo Nunes de Souza, deu uma aula memorável sobre enriquecimento sem causa, e eu fiquei infinitas dúvidas. Eu achei muito legal a ideia de um instituto de vedação e enriquecimento sem causa, mas fiquei com muitas dúvidas e percebi que o conteúdo técnico não batia exatamente com aquela invocação genérica que se fazia de sob pena de enriquecimento sem causa. E aí eu comecei a ler um pouco da doutrina especializada sobre o tema para perceber, por exemplo, assim, já adiantando uma das impressões do trabalho, que essa expressão sob pena de enriquecimento sem causa normalmente não resolve nada e é mais um uso muito mais atécnico do Instituto. No fundo, não está aplicando o Instituto de Vedação e Enriquecimento sem causa. Essa noção acaba vindo como um reforço argumentativo para quase qualquer solução. Como se a gente dissesse, assim, em exemplos bem teóricos ainda, nós dois temos um contrato. Eu tenho que cumprir uma determinada prestação. Chegou a data do vencimento, não cumpri a prestação. Aí o Vitor poderia dizer, Rodrigo tem que ser condenado a cumprir a prestação sob pena de enriquecimento sem causa. Não é que isso esteja errado exatamente, mas isso não é aplicação de um instituto próprio do direito civil, porque o instituto que está em questão é o instituto do contrato ou o princípio da obrigatoriedade dos pactos. A gente não precisa recorrer a uma ideia de enriquecimento sem causa para dizer que o contratante deve cumprir sua prestação, sabe? E assim em vários âmbitos. A responsabilidade civil também, que é o núcleo aqui do nosso instituto. Como se a gente dissesse, o causador do dano deve indenizar sob pena de enriquecimento sem causa. Ou a vítima não pode receber uma indenização maior que a medida do dano sob pena de enriquecimento sem causa. E, no fundo, a gente também não precisava falar de enriquecimento sem causa. Então, meu interesse no tema foi mais tentar entender quando que faria sentido discutir enriquecimento sem causa, o que seria esse instituto, como que se aplicava tecnicamente ele. Enfim, aí, assim nasceu o interesse do tema na graduação e aí foi o objeto da minha pesquisa no mestrado.
E assim, eu acho que tem um ponto importante, né, Rodrigo, quando a gente vai falar desse tema, que foi exatamente o que você ressaltou, que em muitos casos é muito mais um efeito decorativo ou, na verdade, uma função ou uma função prolixa, ou seja, você tem outros instrumentos, outros institutos autônomos e vai sempre utilizar desse jargão, né, quase que como uma função de discurso, né? É para enfeitar, e, enfim. Mas um ponto, Rodrigo, só para a gente caminhar um pouquinho na nossa conversa, até porque hoje, mais uma vez, reiterando, vai ter aí o sorteio do livro do Rodrigo, né? Dentro desse aspecto, para que você acha que hoje serve o estudo do enriquecimento sem causa? Assim, qual que seria a função de se aprofundar e de estudar o enriquecimento sem causa no nosso ordenamento hoje? Vitor, eu acho que a resposta para isso tem a ver diretamente com um tema que, na verdade, é muito clássico, mas que ficou um pouco esquecido pela doutrina, curiosamente, né? Que é o tema das fontes das obrigações. Esse é um tema completamente antigo e, sem nenhum exagero, é um tema que remonta ao direito romano. Foi lá que começou toda a preocupação em se estudarem as fontes das obrigações. Mas esse tema acabou ficando um pouco esquecido. Eu vou falar agora muito brevemente sobre o porquê disso, né? Na origem, para que servia o estudo de fontes das obrigações? Servia para que o jurista pudesse definir quais obrigações civis poderiam surgir. Então, não são obrigações criminais, né? Seriam obrigações civis. Então, quando uma obrigação pode surgir? E aí as pessoas começaram a desenvolver esse raciocínio. Aí falaram, bom, a obrigação pode surgir quando a lei assim disser. Tudo bem, então a gente reconheceu a lei como fonte das obrigações. Ok. Mas também a vontade humana pode ser fonte de obrigações. Se as partes celebram um contrato, ou mesmo se for um negócio unilateral, tipo um testamento, uma promessa de recompensa, também surge uma obrigação. Então a vontade humana também é fonte de obrigações. Beleza. Aí, o que mais? O que mais pode ser fonte de obrigações? As pessoas começaram a discutir a responsabilidade civil, ou o dano, dependendo da Constituição, ou o delito, numa origem romana misturando civil e penal. Então, o delito poderia ser fonte das obrigações. Mas aí, quais delitos? Só aqueles previstos em lei. Enfim, com essa digressão brevíssima de 30 segundos, o que eu quero dizer? A relevância de estudar fontes das obrigações era entender quando que poderia surgir validamente uma obrigação no direito, e mais especificamente no direito civil. Esse estudo tradicional perdeu um pouco de importância, é bom que se diga. Por que perdeu importância? Eu diria por pelo menos duas razões, que foi o que eu percebi estudando o tema. Primeiro que, na origem, só se admitiam contratos típicos. Por isso era tão relevante entender quais contratos poderiam ser fontes das obrigações, porque só os contratos típicos, previstos em lei, poderiam gerar obrigações no direito civil. Quando a gente avança para um cenário de atipicidade contratual, essa primeira fonte de obrigação perdeu um pouco de importância, porque todo mundo sabe que a vontade humana gera obrigações e essa vontade pode se manifestar em contratos atípicos. Então, esse foi o primeiro motivo para a fonte das obrigações perder a importância. E o segundo foi que, em matéria de responsabilidade civil, a gente também saiu de um modelo taxativo e ingressou num cenário de abertura do dano ressarcível. Então, a gente não indeniza hoje só os danos expressamente previstos em lei, mas sim qualquer dano injusto. Então, com esses dois fenômenos, né, a atipicidade contratual e a abertura do dano na responsabilidade civil, aquele estudo clássico das fontes das obrigações perdeu importância. Bom, até agora não respondi o enriquecimento sem causa. Qual que é o link na história? Lá na enunciação das fontes das obrigações, normalmente se falava em lei, contrato, dano e enriquecimento sem causa, que estava numa categoria mais ampla de quase contratos. Acho que não vem o caso entrar tanto nisso. Mas, então, o enriquecimento sem causa também aparecia como uma das fontes das obrigações. E aí eu acho que é esse ponto que acabou não sendo muito desenvolvido na doutrina. E hoje a gente percebe que o Instituto de Vedação ao Enriquecimento sem Causa serve para justificar para a gente, em primeiro lugar, que pode surgir em algumas situações uma obrigação, daí a ideia de fonte das obrigações, uma obrigação restitutória. Essa é a novidade. Novidade entre aspas, né? A gente vai se acostumando, felizmente. Mas a novidade seria essa, uma obrigação de restituir uma vantagem indevida. Essa obrigação não é exatamente uma obrigação de cumprir a vontade, portanto, ela não é uma obrigação negocial, também não é uma obrigação de indenizar dano injusto, portanto, ela não é uma obrigação indenizatória. Mas ela é uma obrigação que, enfim, de onde ela vem? Assim, por que alguém deve ser condenado a devolver uma vantagem indevida que oferiu?
porque existe uma fonte de obrigações no direito civil, e essa fonte é chamada de vedação ao enriquecimento sem causa. Esse é o nosso instituto. Então, no fundo, hoje, a maior utilidade de estudar enriquecimento sem causa é entender quando e em que circunstâncias surgem obrigações restitutórias no direito civil. Já com um disclaimer mental aqui, de que essa obrigação restitutória não é aquela obrigação de devolver ou de restituir coisa certa, que a gente estuda normalmente em teoria geral das obrigações. Porque aquela é uma obrigação negocial, que as partes pactuam. A nossa obrigação restitutória é uma obrigação fundada especificamente em um enriquecimento injusto. Alguém oferiu um enriquecimento, a gente vai falar um pouco mais de exemplos, acho que na sequência, e esse alguém deve ser condenado a devolver o enriquecimento para outra pessoa. Enfim, então é isso. Eu acho que a graça do tema hoje é entender quando surgem obrigações restitutórias e como que a gente justifica isso. Rodrigo, na sua obra, e só para a gente aprofundar um pouquinho, já que você, na verdade, traz contornos conceituais bem interessantes para as obrigações restitutórias, assim, acho que é um ponto alto do seu livro. Você fala numa cláusula geral do dever de restituir. Então, eu queria te ouvir primeiro um pouquinho sobre essa cláusula geral do dever de restituir e também você afirma que, na verdade, essas obrigações restitutórias, né, você rejeita a ideia de enriquecimento extrapatrimonial e rejeita a ideia de enriquecimento hipotético, dizendo que, na verdade, esse enriquecimento sempre tem que ser patrimonial e real. Queria te ouvir um pouquinho sobre essas questões e de que maneira isso, na verdade, impacta a questão, né, das obrigações restitutórias. Vitor, primeiro só para saber, eu liguei o ar-condicionado, isso atrapalha o... Bom, eu não estou ouvindo por enquanto, Rodrigo, então não está atrapalhando aqui não, mas nesse calor que a gente está sentindo no Rio de Janeiro, tenho certeza que os nossos seguidores irão compreender que a gente está no ar-condicionado. Não, mas se tiver qualquer incômodo, pode avisar, por favor. Bom, vamos lá. Vitor fez perguntas difíceis. Tudo do seu livro, Rodrigo, tudo do seu livro. Sobre a primeira parte, cláusula geral. Esse, para mim, é um dos pontos mais legais da matéria, na verdade. Cláusula geral de enriquecimento sem causa, né? Da onde que veio essa ideia? Isso surgiu de uma percepção de que o Código Civil de 2002, diversamente do nosso antecessor de 16, né, por exemplo, mas o Código Civil de 2002 tem um capítulo próprio sobre enriquecimento sem causa. Então, esse capítulo está situado lá no grande livro de Direito às Obrigações. Dentro dele tem um título sobre atos unilaterais, que é um título bem peculiar, mas também, depois, se for caso, a gente comenta, mas porque tem figuras bem estranhas, né? Tipo, gestão de negócios, pagamento indevido, enfim. E aí, ali dentro desse título dos atos unilaterais, tem um capítulo sobre enriquecimento sem causa. E aí a gente chega, finalmente, aos 3 artigos do Código Civil sobre enriquecimento sem causa. Artigo 884, 885, 886. E aí eu comecei a perceber que, normalmente, as pessoas tratam do Instituto de Enriquecimento sem Causa como se ele se resumisse aos 3 artigos do Código Civil. E eu comecei a achar isso um pouco estranho, por algumas razões, que eu vou tentar falar aqui agora. E antes de mostrar as razões do problema disso dentro do enriquecimento sem causa, eu acho que vale um paralelo com a responsabilidade civil. Pelo menos na minha cabeça isso fez muito sentido, me ajudou a pensar na matéria. Na responsabilidade civil, a gente tem algumas cláusulas gerais de responsabilidade. A gente tem lá primeiro o artigo 186 do Código Civil, que combina com o 927 caput, que é a cláusula geral de responsabilidade subjetiva. E a gente tem o artigo 927, parágrafo único, como uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. Tudo bem. Só que além dessas cláusulas gerais, a gente tem previsões específicas de responsabilidade civil. E pensando aqui agora de cabeça, a gente poderia falar os artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 18, enfim. O artigo do CDC sobre responsabilidade por fato do produto ou serviço, artigo 930 do Código Civil, 931, 935, enfim. A gente tem várias previsões específicas de responsabilidade civil. Isso fora todas as leis também que existem na matéria. E aí, a gente poderia se perguntar, quando o legislador estabelece um artigo, uma disposição específica sobre indenização, essa figura se amolda ao Instituto Geral da Responsabilidade Civil? E aí nós diríamos, poxa, sim, no fundo, normalmente ninguém tem muita dúvida. Na nossa metodologia civil constitucional, Vitor, a gente faria uma análise funcional e perguntaria qual a função a que se presta essa determinada obrigação. É uma obrigação que visa remover um dano injusto. Portanto, é uma obrigação indenizatória no regime da responsabilidade civil. Tudo bem. Então, o que eu quero mostrar com isso é que a gente tem cláusulas gerais de indenização
E além das cláusulas gerais, a gente tem previsões específicas, que ninguém duvida que sejam responsabilidade civil. Tá bom. No enriquecimento sem causa, eu percebi que as pessoas não aceitavam com tanta facilidade esse pulo do gato, se a gente puder dizer assim. Porque a gente tem obrigações restitutórias fundadas na cláusula geral, que é, como eu chamei lá, o artigo 884 do Código Civil, mas a gente também tem outras hipóteses de enriquecimento sem causa que não estão no artigo 884. É exatamente isso. E aí, enfim, para a gente começar a pensar num exemplo que está bem perto, topograficamente, inclusive, pagamento indevido. Pagamento indevido, na tradição nossa jurídica, era assim, um grande exemplo de enriquecimento sem causa. Mas, curiosamente, boa parte da doutrina da jurisprudência tem uma resistência muito grande em aceitar que pagamento indevido é enriquecimento sem causa. Isso é curiosíssimo. Por que tem essa resistência? Uma das razões é que eles estão previstos em artigos diferentes. O pagamento indevido está lá por volta do artigo 872, enfim, e o enriquecimento sem causa no artigo 884. Então as pessoas falam, são institutos diferentes que estão previstos em artigos diferentes. Mas o que me parece, na verdade, se a gente olhar uma situação de pagamento indevido e a gente perceber que uma pessoa recebeu um valor sem justificativa, a título de pagamento indevido, e essa pessoa tem que devolver o valor para aquele que pagou. Então, pensando agora no regime das obrigações, alguém tem a obrigação de restituir um valor auferido indevidamente. Qual é a função desempenhada por essa obrigação? Uma função de remoção de um enriquecimento injustificado. Portanto, essa é uma obrigação restitutória vinculada ao regime do enriquecimento sem causa. E aí, com isso, eu pude perceber, e pelo menos isso foi uma proposta do trabalho, que o Instituto do Enriquecimento sem Causa se manifesta pela cláusula geral do artigo 884 até 886, sim, isso é verdade, mas também se manifesta por outros institutos, por outros artigos e disposições específicas que estabelecem obrigações restitutórias. Então, o enriquecimento sem causa como instituto não se resume ao artigo 884, no fundo, com essa conclusão. O artigo 884 é uma cláusula geral que serve tal como as cláusulas gerais de responsabilidade civil. Mas se a gente tiver uma previsão específica de enriquecimento sem causa, isso não faz com que deixe de ser enriquecimento. É só uma hipótese específica que não se molda à cláusula geral. Então, foi basicamente essa a construção. Bom, sobre os outros pontos. Primeiro, sobre enriquecimento patrimonial ou extrapatrimonial. Esse já é um ponto assim, um pouco menos explorado na doutrina, mas aparece em alguns trabalhos. Uma ideia de que o enriquecimento sem causa também poderia ter uma índole patrimonial ou extrapatrimonial. Normalmente se fala disso, até, Vitor, assim, não vou afirmar que é sempre, mas normalmente se fala disso numa preocupação de uma outra figura do direito às obrigações, que eu também estudei. A Jennifer, que é uma amiga, também professora de direito civil, estava aqui, também estudou, que é a compensatio lucri condamino. Porque na compensatio lucri condamino, a ideia é que você deva compensar as vantagens e os prejuízos decorrentes de uma certa conduta lesiva. E as pessoas começaram a dizer que, em algumas situações, é possível que uma conduta cause um prejuízo patrimonial, mas gere uma vantagem moral, extrapatrimonial. Bom, minhas impressões sobre isso. Eu, primeiro, fiquei meio chocado com a construção de que uma conduta lesiva geraria vantagens morais. Acho isso muito estranho, porque, no máximo, você diria que qual é a vantagem moral? É receber uma indenização? Eu não acho que isso é vantagem moral. Para mim, isso é só o cumprimento do dever de indenizar. Então, eu já achei estranho por si só falar em vantagem moral dentro do cálculo da indenização. E, acima de tudo, assim, trazendo especificamente para a matéria do enriquecimento sem causa, achei que essa figura de enriquecimento moral não tem nada a ver, na verdade, com o que a legislação estabelece como enriquecimento sem causa. Enriquecimento, pela etimologia, pela história, enfim, por qualquer figura ou análise, é uma vantagem patrimonial. E a ideia do Instituto é justamente remover uma vantagem patrimonial indevida. Então, o que eu tentei sustentar no trabalho foi que não agregaria a matéria do enriquecimento sem causa falar em enriquecimento moral. O enriquecimento tem que ser sempre patrimonial. Então, essa foi a conclusão preliminar. Mas esse é um ponto um pouco menos trabalhado assim, na doutrina, normalmente. Eu acho que ficou ali faltando algum ponto, não foi? Não, você respondeu todos, Rodrigo. Nós começamos a receber algumas perguntas, eu vou só te fazer uma indagação antes, mas, de qualquer maneira, já citar aqui a presença do professor Gabriel Schumann, do Vitor Pavan,
do professor Eduardo Girão, do Thiago Oliveira. Você também recebeu aqui um elogio da própria Jennifer, que está aqui também nos acompanhando. Você também recebeu um elogio aqui da Emily. Tive aula com o professor Rodrigo na FND, excelente professor. E, enfim, só para a gente registrar aqui quem está nos acompanhando. Né? A Flaviana também. Temos algumas perguntas. A Flaviana dizendo que o professor Rodrigo é excelente. Enfim. Rodrigo, você estava falando exatamente que da mesma forma que é possível ter disposições específicas sobre obrigações institutórias, isso não impede a existência de uma cláusula geral. E assim você fez um paralelo também com hipóteses ligadas à responsabilidade civil, que nós temos cláusulas gerais, e isso não impede também, né, disposições específicas sobre obrigações indenizatórias. E aí um ponto, né, que eu acho que é importante a gente começar a trabalhar é exatamente como diferenciar responsabilidade civil de enriquecimento sem causa. Tá. Eu acho que esse é um dos pontos mais legais. Assim, no fundo, isso acaba sendo um iniciozinho para a gente fazer um gancho com um tema que hoje está mais em voga, que é o do lucro da intervenção. Mas esse é um ponto muito legal mesmo. Numa análise estrutural, é difícil diferenciar enriquecimento sem causa e responsabilidade civil, porque eu vou tentar enunciar o problema para gerar uma dúvida mesmo, para mostrar por que é difícil diferenciar. A gente diria, ambos os institutos se destinam a reequilibrar a composição patrimonial dos particulares na ordem civil. Isso é verdade, pelo menos em matéria de dano patrimonial, sem entrar no dano moral. Mas pelo menos para o dano patrimonial, a lógica é mais ou menos essa. Então, a responsabilidade civil quer reequilibrar um estado de coisas que foi abalado, e a vedação ao enriquecimento sem causa também quer reequilibrar um estado de coisas que foi abalado. Então, numa primeira análise, que talvez a gente pudesse chamar de estrutural, os institutos são muito similares. De fato, os dois têm um objetivo de reequilibrar estados de coisa, ou estados patrimoniais. Mas como diferenciar enriquecimento sem causa e responsabilidade civil? Aqui eu me filiei a uma corrente que foi bastante desenvolvida na nossa Escola de Direito Civil da UERJ, pelos nossos professores Carlos Conder, Aline Terra, Gisela Sampaio, entre outros. E a proposta dessa corrente é fazer uma análise funcional da matéria para pensar qual é a função desempenhada por cada um desses institutos, qual é o foco da análise para cada um desses institutos. Quando a gente está diante da responsabilidade civil, o nosso foco é a vítima de um dano injusto. Enfim, aliás, é até bom fazer um parênteses. Nada disso é pacífico, né? Esse tema é muito controverso porque envolve a discussão sobre funções da responsabilidade civil. Mas então aqui eu vou partir de um pressuposto de uma função basicamente reparatória da responsabilidade civil. Então, fecha parênteses, que senão não faria sentido o raciocínio. Então, a função da responsabilidade civil, e o grande foco dela é reparar a vítima de um dano injusto. Então, a responsabilidade, se a gente pensar na questão de olhares mesmo, a responsabilidade civil olha para a vítima de um dano. E a preocupação dela é garantir que essa vítima seja restaurada à situação em que ela deveria estar se não tivesse sofrido dano. Isso é responsabilidade civil. O enriquecimento sem causa, por sua vez, pode parecer feio falar isso, mas ele não olha propriamente para a vítima. A preocupação não é essa. Ele olha para o enriquecido. Isto é, para aquela pessoa que auferiu alguma vantagem indevida. Então, embora os dois institutos queiram reequilibrar patrimônios, a responsabilidade civil olha para quem sofreu um dano e o enriquecimento sem causa olha para quem auferiu uma vantagem. Quais são as repercussões disso, né? De novo, partindo da premissa metodológica que eu destaquei, né? Na responsabilidade civil. Quando a gente vai calcular a medida exata da indenização, a gente pauta a indenização na extensão do dano. Então, o que importa é a medida do dano que a pessoa sofreu. Em tese, para essa vertente, não é relevante eventual benefício que o causador do dano tenha oferido. Isso não entra na conta da indenização, porque a indenização está preocupada com a vítima de um dano, é reparar o dano. Para o enriquecimento sem causa, a lógica é diferente. No enriquecimento sem causa, o que importa é que uma pessoa enriqueceu, ou seja, teve um incremento patrimonial sem justificativa. Então, esse enriquecimento tem que ser desfeito. Essa é a preocupação. E não importa, para o enriquecimento sem causa, se alguém sofreu dano. Isso não entra na conta. Então, essa é uma diferença de foco na análise. Eu acho que eu posso até aproveitar e fazer um linkzinho com um ponto que às vezes aparece, e muita gente acaba conhecendo, até porque tem anunciado de jornada de direito civil sobre isso, Vitor, que é a história do empobrecimento. É uma questão que aparece muito em matéria de enriquecimento sem causa. Bom, a discussão seria assim: para que alguém seja condenado a restituir um enriquecimento sem causa, é necessário que outra parte tenha empobrecido?
Essa é a grande discussão. E aí, a partir desse tipo de raciocínio que eu mostrei agora, a resposta é não é necessário que tenha havido empobrecimento, porque essa análise de empobrecimento não mostra nada para a gente sobre a vantagem que alguém oferiu. O que importa no enriquecimento sem causa é a medida de uma vantagem indevida. Essa análise de empobrecimento, por sua vez, no fundo, é uma análise de dano a ser ressarcido no âmbito da responsabilidade civil, que não entra na conta do enriquecimento sem causa. Enfim, então é mais ou menos essa diferença funcional entre os institutos. Rodrigo, só para a gente tratar, e antes de ir do próximo tópico, tem uma pergunta aqui também que te fizeram. A questão da própria injustiça, né, dentro dessa análise funcional do enriquecimento sem causa e também da regra da subsidiariedade. Como que você enxerga? Também são critérios ou requisitos para a configuração do enriquecimento sem causa ou você afasta? Queria entender um pouquinho sobre esses dois pontos. Vitor, primeiro sobre a injustiça. A injustiça, no fundo, antes de falar de injustiça, né, a ausência de justa causa é um requisito para a configuração da cláusula geral de restituição do enriquecimento sem causa. Está previsto no artigo 884, né, que fala mais ou menos que aquele que sem justa causa se enriquecer à custa de outrem será obrigado a restituir o indevidamente auferido. Então, aquele que se enriquecer, enriquecimento é um requisito. Sem justa causa, outro requisito, à custa de outrem, terceiro requisito. Esses são os requisitos para a configuração da cláusula geral. Bom, dentro da cláusula geral, qual o sentido de justa causa? Né? O que significa ter ou não justa causa? Tradicionalmente se falava, e eu não acho que está errado, tá? Eu só acho que dá para a gente expandir, mas tradicionalmente se falava que a justa causa deveria ser entendido no sentido de justo título, naquele sentido mais estrito mesmo. Então, um justo título formal que justifique aquele enriquecimento. E, basicamente, quais seriam os justos títulos? A lei ou o contrato. Basicamente isso. Então, se a pessoa enriqueceu com base no contrato ou com base na lei, haveria justa causa para o enriquecimento. Essa é a construção tradicional. Como eu disse, eu não acho que está errado. Eu só acho que a gente consegue expandir um pouco isso. Porque me parece que quando a gente parte de uma premissa de constitucionalização do direito civil, a gente precisa reconhecer que os valores do ordenamento precisam entrar na conta. Quando a gente vai definir se algo é ok, né, ou seja, conforme ou desconforme ao ordenamento. E aí a proposta que eu fiz na dissertação é de que esse requisito de ausência de justa causa seja revisitado ou ressignificado como um requisito de injustiça do enriquecimento. Então, não basta que o enriquecimento se ampare na lei ou no contrato. Ele precisa se amparar, acima de tudo, nos valores consagrados na Constituição. E por outro lado, pode ser que a pessoa enriqueça sem fundamento em um contrato ou na lei diretamente. Mas ela precisa estar amparada nos valores do ordenamento, mesmo raciocínio. Então, isso sobre injustiça, assim, esse é o sentido de injustiça que eu tentei dar. E sobre a subsidiariedade, esse é outro dos pontos assim, mais legais, enfim, é muito teórico, mas eu acho muito legal, que é o núcleo do tema, porque muita gente, por questão de formação mesmo na graduação, acaba não tendo contato com o enriquecimento sem causa. Aí a pessoa só aprende duas coisas sobre enriquecimento sem causa. Primeiro, que a construçãozinha de sob pena do enriquecimento sem causa. E a coisa mais técnica que a pessoa aprende é o enriquecimento sem causa subsidiário. É impressionante. É uma coisa que todo mundo aprende. É tipo solidariedade nas obrigações. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. Tipo, todo mundo sabe isso. A pessoa não sabe trabalhar com a regra de solidariedade, mas ela sabe que a solidariedade não se presume. Isso o mantra jurídico, quase. Isso. Né? É isso. E aí o outro mantra o enriquecimento sem causa é subsidiário. E isso passou a me incomodar. Passou a me incomodar, de novo, com aquele paralelo da responsabilidade civil. Acho que aquilo ajuda. Porque, poxa, se a gente tem uma previsão de responsabilidade civil no Código do Consumidor, eu sei que aquilo é responsabilidade civil, mesmo que não esteja dentro da cláusula geral do Código. E assim, várias matérias. E aí, no enriquecimento sem causa, a subsidiariedade, normalmente... Aliás, a subsidiariedade está lá no artigo 886 do Código Civil. Né? Normalmente é invocada para dizer, por exemplo, que pagamento indevido não é enriquecimento sem causa. Esse é um dos argumentos. Por quê? Porque o enriquecimento sem causa é subsidiário. Se ele é subsidiário, ele só se aplica quando não houver regra específica. Para o pagamento indevido tem regra específica, portanto, não seria enriquecimento sem causa. Essa é a construção. Mas aí, qual foi a minha impressão na pesquisa? Que a subsidiariedade lá do artigo 886 na verdade, um atributo da cláusula geral do artigo 884 e não do instituto inteiro da vedação ao enriquecimento sem causa.
Então, o que é subsidiário na matéria? Subsidiário ou subsidiária é a aplicação da cláusula geral do artigo 884 do Código Civil, mas não o Instituto. E aí, o que significa na prática? Se a gente tem uma hipótese de pagamento indevido, a gente precisa discutir a restituição, nesse caso, com base nos requisitos que o legislador consagrou para o pagamento indevido. A gente não pode discutir a restituição com base no artigo 884, porque isso violaria a regra da subsidiariedade. Então, essa é uma consequência. Por outro lado, isso não impede que a gente reconheça que uma certa obrigação restitutória, fundamentada em outras regras, seja uma obrigação de enriquecimento sem causa. E, portanto, deva seguir o regime geral do enriquecimento sem causa. Então, mais ou menos essa construção. A subsidiariedade seria, para mim, um pressuposto negativo da cláusula geral do artigo 884 e não do instituto inteiro de vedação ao enriquecimento sem causa. O que é uma interpretação muito mais coerente do ponto de vista metodológico. Nós temos duas perguntas aqui, Rodrigo, sobre a aplicação do enriquecimento sem causa para além do direito civil. Então, vou fazer as duas perguntas conjugadas, tá? A primeira é do professor Eduardo Girão, que pergunta o seguinte: você vê, Rodrigo, a aplicação do enriquecimento sem causa na área tributária, como, por exemplo, na área da progressividade, extrafiscalidade, e também, um pouco nessa linha, a professora Flaviana Rampazzo, duas perguntas interessantes e difíceis, Rodrigo. Pergunta se você considera que seria eficiente aplicar essa cláusula geral no direito ambiental. O meio ambiente poderia ser considerado outrem, como consta na regra do Código Civil? Bom, primeiro, obrigado aos professores Eduardo Girão e Flaviana Rampazzo pelas perguntas. A pergunta do professor Eduardo, eu vou tentar ser muito breve, na verdade, honesto aqui, sem enrolar nada. Nunca fiz esse link com o direito tributário e, sinceramente, faltaria expertise para isso. Depois, se o professor quiser compartilhar alguma ideia ou exemplo, eu acho que eu até chegaria mais perto de conseguir acompanhar, mas, assim, em tese, realmente seria muito difícil para mim. Então, eu acho que eu vou até depois mandar uma mensagem para o professor Eduardo, vai fazer mais sentido para entender se ele pensou em algum exemplo e tal. Para não falar uma besteira aqui, depois ficar eternizado isso, então melhor não. E sobre a pergunta da professora Flaviana Rampazzo, muito legal a professora falar isso, porque esse foi um ponto que eu pensei quando estava preparando a dissertação, mas acabei não desenvolvendo, de propósito, porque achei que quase que isso rendia um tema próprio, à parte, que seria, principalmente em matéria de lucro da intervenção, tá, professora? Eu pensei especificamente nisso. Que seria a hipótese de alguém auferir vantagem indevida, ou seja, portanto, enriquecer sem causa, a partir da exploração de um bem que não é um bem individual, talvez nem seja um bem patrimonial ou material propriamente, mas é um bem coletivo. E aí isso me entregou muito. Falei, bom, em tese eu acho que é possível. Eu chego a fazer uma nota de rodapé na dissertação sobre isso, mas eu não desenvolvo. Eu acho que é possível que a gente fale de lucro da intervenção a partir da exploração não autorizada de um bem coletivo. E aí significaria que a pessoa enriquece sem causa utilizando um bem que ela não poderia utilizar. Só que esse bem não é de uma pessoa específica. É um bem de toda a coletividade. Então, curiosamente, a gente poderia cogitar, nesse caso, de uma restituição de lucro da intervenção ou enriquecimento sem causa, mas seria uma restituição direcionada à coletividade. E a gente precisaria discutir, como sociedade civil mesmo, para que vai esse dinheiro. Se vai ser repartido entre os entes da federação, se vai para um fundo coletivo, tipo o fundo da Lei da Ação Civil Pública, lá da Lei 7347, a gente precisaria discutir isso, mas eu acho que, em tese, faz todo sentido a construção de que é possível ter enriquecimento sem causa a partir da exploração ilegítima de um bem coletivo. Seria um lucro da intervenção meio que coletivo, alguma coisa nesse sentido. Acho super interessante. Isso vai dialogar diretamente com discussões de dano ambiental. Eu acho que é um super tema, aliás, mas ainda não tive fôlego para ele, mas acho que é super legal mesmo. Rodrigo, como você tem mencionado, acho que assim, um dos pontos mais interessantes, até de distinguir responsabilidade civil de enriquecimento sem causa, é o lucro da intervenção. Então, dentro dessa mistura, dessa confusão conceitual que normalmente se faz, assim, afinal, o que você entende como lucro da intervenção? E aí já faço um link, na verdade, Rodrigo, porque tem um caso famoso, um caso célebre, que é exatamente o caso de Giovanna Antonelli, julgado aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E aí queria que você também falasse um pouquinho sobre esse caso e a importância desse caso hoje para o estudo dessa temática. Bom, realmente, Vitor, o lucro da intervenção hoje é o creme de la creme em matéria de restituição, né? Bom, no fundo, assim, só para começar bem com calma,
a gente diria que o enriquecimento sem causa pode se manifestar por duas modalidades. Pode ser um enriquecimento por prestação, quando alguém presta algo sem justificativa e, portanto, aquele que recebe a prestação enriquece sem causa, seria um enriquecimento por prestação. E poderia ser um enriquecimento por intervenção, na situação em que o próprio enriquecido intervém em um bem ou direito alheio e, a partir disso, extrai um enriquecimento injusto. Então, são as duas modalidades possíveis, enriquecimento por prestação ou por intervenção. O enriquecimento por intervenção tem sido chamado diretamente de lucro da intervenção. É a expressão que ficou famosa. Isso se relaciona com a discussão do direito anglo-saxão de disgorgement of profits, mas aqui para a gente a expressão famosa ficou essa, lucro da intervenção. Então, o lucro da intervenção é esse enriquecimento sem causa oferido a partir da exploração não autorizada de um bem alheio. Por que eu falo de um bem alheio? Porque se o bem for meu próprio e eu enriquecer, isso é legítimo à luz do sistema capitalista, discutindo dentro dessas premissas. Então, enriquecer a partir do próprio patrimônio é ok, não tem nenhum problema. Enriquecer à custa de um patrimônio alheio com autorização também não tem problema. Eu posso, por exemplo, locar um imóvel alheio e, a partir dali, desenvolver uma atividade comercial. Tudo bem, não tem nenhum problema. O problema surge quando eu exploro um bem alheio sem autorização. Esse é o problema do lucro da intervenção. Bom, um exemplozinho introdutório antes da gente ir para Giovanna Antonelli. Imagine que você vai viajar, vai passar 6 meses fora e me pede para tomar conta da sua casa. Aí eu digo, tudo bem, Vitor, com o maior prazer, eu vou tomar conta. Só queria saber, eu posso usar a casa? Aí você fala, não. Rodrigo, não dá de jeito nenhum, eu quero só que você vá lá, vê se está tudo bem, se ninguém invadiu, tranque a casa e é isso. Aí eu falo, não posso usar? Não. Mas, Vitor, e se eu te pagar um aluguel? Posso usar a sua casa? Você fala, não, não pode. Ou seja, eu não tenho autorização e a gente não celebrou contrato nenhum que me permita utilizar a casa. Tudo bem, mas você viajou por 6 meses e eu passo a utilizar a casa, violando a sua instrução. Eu utilizo a casa, uso para Airbnb, monto uma pousada, já que sua casa certamente seria um lugar de praia legal para veraneio. Então, eu boto uma pousada, Airbnb, faço festas, organizo um monte de evento, faço uma tardezinha com o Thiaguinho. Espetáculo. E aí passo a receber muito dinheiro, ganho muito dinheiro usando sua casa. Só que eu não tinha autorização para isso. Aí, quando você volta, eu viro para você e falo, Vitor, olha, eu utilizei sua casa, teve alguns probleminhas de pintura, algumas coisas que precisavam ser feitas. Eu reparei tudo, eu já reparei todos os danos, já trazendo para a nossa discussão. Eu já reparei os danos e eu estou te pagando aqui agora o aluguel acima do valor de mercado dessa região. Toma. Aí você recebe o valor todo e fala, tá, mas ainda assim, você ganhou dinheiro utilizando um bem que não é seu e que você não podia utilizar. E aí, quando isso acontece, a gente percebe que o Rodrigo, nesse caso, auferiu um enriquecimento sem causa a partir da exploração de um bem alheio sem autorização. Isso é lucro de intervenção. Caso da Giovanna Antonelli. O caso da Giovanna Antonelli foi julgado, como o Vitor falou, aqui no Tribunal do Rio, e aí chegou depois ao STJ. É muito interessante porque um dos advogados que participaram da elaboração da tese, acho que eu posso falar isso aqui, isso já foi dito em congresso, portanto achei uma informação pública, foi o professor Sérgio Savi, que é um advogado super renomado, e escreveu uma dissertação muito pioneira sobre... Que estava nos acompanhando no início dessa live, tá, Rodrigo? Eu não sei se ele está aqui ainda, mas estava no início da live com a gente. Eu não sabia. Então, um abraço para o professor Sérgio Savi. E ele fez a tese, na verdade, uma tese super pioneira sobre o lucro da intervenção, os principais trabalhos, talvez o primeiro no Brasil. E ele participou da elaboração da tese no caso de Giovanna Antonelli. E não à toa, diria eu, o trabalho ficou tão bem feito e o STJ acolheu com uma tese tão precisa, com tanto esmero, né? Bom, mas qual que era a discussão? Uma empresa de produto de detox, de emagrecimento, enfim, queria lançar uma nova campanha publicitária. E aí, sem autorização, isso é um ponto importante, pegou a imagem da Giovanna Antonelli na internet e colocou na campanha publicitária. Aí botava as frases tipo, Giovanna Antonelli, emagrecimento, vem aqui perder peso também, o nosso produto é maravilhoso. Enfim, utilizou a imagem da Giovanna Antonelli sem autorização. A Giovanna Antonelli ajuizou uma ação pedindo algumas verbas. E aí, se a gente for analisar a função de cada parcela, fica mais clara essa diferença de institutos, né? O que a Giovanna Antonelli pediu? Primeiro, ela pediu uma compensação por danos morais por utilização indevida da imagem. Então, essa primeira verba ela ganhou. Segundo, ela pediu uma indenização por danos patrimoniais com base nos lucros cessantes dela. Quais lucros cessantes? Basicamente, o valor do cachê que ela deveria ter recebido.
Então, ela deixou de lucrar o valor do cachê. Portanto, ela pediu indenização por dano patrimonial também. E, além disso, aí vem o nosso tema, ela pediu que a empresa fosse condenada a devolver a vantagem indevida que auferiu a partir do uso da imagem da Giovanna Antonelli. Esse é o lucro da intervenção. Então, a partir da utilização da imagem alheia, eu lucro e esse lucro é configurado como enriquecimento injusto. Portanto, eu devo restituir. Então, essa é a definição assim, de o que é lucro da intervenção. Bom, Rodrigo, só fazer aqui alguns comentários. Nós temos algumas perguntas também, antes da gente encaminhar para o final. O professor Eduardo Girão disse que a sua resposta sobre dano ambiental e lucro da intervenção suscita muitas questões interessantes. Diz que a live está excelente. Obrigado pela participação, professor Eduardo. Tem um comentário aqui da Rafaela que eu também devo dizer. Na verdade, o exemplo que você deu, apesar de tecnicamente impecável, não é bom. Eu não estaria tão longe assim da casa, estaria no seu evento, obviamente. E a Rafaela também está pedindo aqui para convidá-la. E também cabe, a professora Karina Fritz também acabou de entrar aqui, o Nelson. Vou aqui, na verdade, endossar o que ele falou, que tanto a obra do professor Sérgio Sábio quanto também a sua são obras emblemáticas a respeito do tema. Antes da gente ir para a nossa pergunta final, Rodrigo, eu queria só colocar aqui a colocação do Vitor Pavan. Ele gostaria de te perguntar se você entende possível acumular. Eu já li o livro do Rodrigo, né? Então, assim, eu já até sei o final, mas não vou dar spoiler aqui. Mas se você entende possível acumular as pretensões indenizatórias e restitutórias no caso de ilícito. Entendi. Aliás, uma saudação também especial ao Vitor Ottoboni, que é um amigo muito querido e um grande estudioso de tema de lucro da intervenção e enriquecimento sem causa em geral. Então, um grande abraço, Vitor. Abraço ao professor Sérgio, sabe, que está mandando uma mensagem. Falta o nosso jogo de tênis, professor. Bom, mas sobre a acumulação das parcelas, Vitor, então, para mim a resposta inicial é sim, é possível acumular, principalmente pela diferença funcional entre as parcelas. Elas são parcelas destinadas a finalidades distintas, portanto, não há óbvia acumulação entre elas. É possível sim acumular, só ter uma parcela indenizatória e uma parcela restitutória. A ressalva que eu acho que é importante, uma coisa bem pragmática mesmo, é que na hora de calcular a medida do enriquecimento injustificado, me parece, foi o que eu sustentei, que a gente acaba precisando colocar na conta, bem pragmático mesmo, na hora de botar na conta, quanto a pessoa enriqueceu, eu preciso dizer se ela pagou uma indenização. Porque se ela pagou uma indenização, me parece que isso diminui a medida do enriquecimento dela. Então, na prática, se eu enriqueci 100 mil e estou tendo que pagar uma indenização de 10, meu enriquecimento de verdade foi 90. Mais ou menos essa construção. Acho que dá para apurar muito mais, fazer várias definições de cálculo mesmo sobre isso, mas acho que em questão de premissa eu diria isso. Você precisa abater do enriquecimento que a pessoa perdeu, porque afinal de contas o que ela perde não é enriquecimento. É como se ele tivesse um enriquecimento bruto, mas só no final soubesse um enriquecimento líquido, uma construção assim. Então eu diria basicamente isso. Queria aproveitar também, Vitor, a presença do nosso presidente do IBERC, o professor Nelson Rosenwald, para dizer que esse tema, o tema todo de lucro de intervenção e lucros ilícitos, é um tema muito novo na doutrina, e a gente teve a obra recente do professor Nelson Rosenwald, que é um marco, que é justamente a discussão sobre responsabilidade civil por lucros ilícitos. Justamente entrando no núcleo dessa discussão sobre em que medida a responsabilidade civil e o enriquecimento sem causa dialogam para a remoção de lucros ilícitos no direito civil. Então, fica aqui a recomendação da obra do nosso presidente também. Rodrigo, eu não tenho como não falar a colocação aqui do Sérgio Sábio. Ele te parabenizou e disse que você é um craque no tênis e no direito. O Vitor Pavan também te manda abraços, mandar abraço para a Karina, que também falou. E o Ofre da semana, enfim, eu não consigo identificar muito bem esse Instagram, disse que você é fera, enfim, disse que a live está sensacional. Para a gente terminar, Rodrigo, como que você enquadra dogmaticamente o lucro da intervenção? Né? Também queria, para a gente finalizar, te ouvir aí antes de fazer o sorteio dessa obra. O Vitor, só fazer aqui uma saudação também ao Marcelo Matos, que é o idealizador da página Obrigação da Semana. Marcelo é muito querido, a página dele é sensacional, várias dicas legais para direito das obrigações. Bom, sobre o lucro da intervenção, a grande controvérsia na doutrina é definir se seria um problema de responsabilidade civil ou de enriquecimento sem causa.
Eu diria, Vitor, assim, eu tenho uma proposta na dissertação, mas eu realmente acho que a gente tem que primar por coerência. E por que eu digo isso? Porque a resposta, dentro de uma lógica de coerência, a resposta depende diretamente das premissas. Então, partindo das premissas que eu adotei no trabalho, no sentido de que a responsabilidade civil tem uma função basicamente reparatória e de que essa seria a distinção funcional da responsabilidade civil por enriquecimento sem causa, então, partindo dessas premissas, o lucro da intervenção é uma modalidade de enriquecimento sem causa. É uma modalidade de enriquecimento sem causa porque ele não está preocupado com o prejuízo que alguém sofreu, mas sim com a vantagem que alguém oferiu. Então, à luz dessas premissas, seria um problema de enriquecimento sem causa. Eu até propus um enunciado na jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Foi a 8ª jornada, que foi a última que aconteceu no direito civil, e acabou sendo aprovado o enunciado 620 nesse sentido. O enunciado 620 vai nessa linha de entender que o lucro da intervenção seria um problema de enriquecimento sem causa. Mas, de novo, tudo depende das premissas. Porque se a gente adotar outras premissas, como o professor Nelson Rosenwald sustenta, no sentido de que a responsabilidade civil é um instituto multifuncional, que vai além da mera reparação, e que também no seu âmago está inserido o propósito de remoção de lucros ilícitos, aí a gente consegue definir que o lucro da intervenção pode ser um problema de responsabilidade civil. As duas construções são possíveis. Eu diria, e nesse ponto concordando com o professor Nelson Rosenwald, que o mais importante mesmo é a gente reconhecer o problema e admitir que deve haver uma obrigação de restituição dessa parcela, seja pelo Instituto do Enriquecimento Sem Causa, seja pela responsabilidade civil. O professor Nelson chega a dizer isso expressamente no livro, que o mais importante do que enquadrar em um dos institutos é admitir que isso é um problema que deve ser reparado, remediado. Enfim, mas então é isso. Assim, eu ainda estou nessa linha de que seria um problema de enriquecimento sem causa, mas realmente depende das premissas que foram adotadas. Tá ótimo. Só mandar um abraço aqui, Rodrigo, para o João Quinelato, papai do ano, que chegou aqui agora. Vitor, um abraço para o João e para o Henrique. Henrique é o nosso Henrique. E a Flávia Dornelles também disse que a live está sendo muito esclarecedora e está te parabenizando. Rodrigo, eu preciso agora que você escolha um número até 25, por favor, para que a gente possa fazer o nosso sorteio dessa obra aqui de Rodrigo, Enriquecimento Sem Causa, as obrigações restitutórias no direito civil, da editora Revista dos Tribunais. Eu tô quase garoto propaganda no seu livro. Não sei se está cabendo na tela, tá? Está cabendo. Vou tirar um print e usar essa imagem para divulgação, hein? Eu vou produzir uma imagem para você, pode deixar, já aproveitando aqui também para falar sobre o Raul Morar. Não tem jeito, né? O pessoal da Oeste, quando se encontra, a gente acaba fazendo isso. Um abraço, então. Então, o número, Rodrigo, para que a gente possa fazer aí sorteio. Número 10. Número 10, vamos lá, que aqui ainda é um sistema tradicional, tá, gente? Então, eu vou contar rapidamente aqui. Vamos ver se Jerônimo Jerônimo dos Santos, se ele está aqui. Jerônimo, se você estiver, por favor. Senão a gente vai para outro número, tá, Rodrigo? Então, Jerônimo da Silva. Porque a live ela é dinâmica, vamos assim dizer. Então, né? É igual a gente está presente ainda na palestra. Senão a gente vai para o próximo número. Ó, o Jerônimo tá aí, disse oi, tá vendo? Jerônimo, você ganhou então a obra do Rodrigo. Eu vou pedir para que você mande seus dados pelo direct, tá? No Instagram do iberc.brasil. Que ótimo, Jerônimo, parabéns. A obra é sensacional. Espero que você também possa, né, aproveitar, enfim, vai ter um diálogo aí muito rico com a obra do Rodrigo. Só mandar para o direct seus dados, tá, Jerônimo? Por favor, para o direct do iberc.brasil. Rodrigo, queria te agradecer demais. Assim, eu sempre fico com vontade de conversar horas e horas com todos os nossos convidados, com você não é diferente. Saudades dos nossos eventos presenciais, mas espero que muito em breve a gente possa se ver presencialmente, apesar da gente estar aqui perto, né? Você está em Niterói agora? Niterói, Rio de Janeiro, mas espero que nossos eventos voltem. Eu e o Rodrigo, a gente, né, principalmente no Nordeste, a gente sempre se encontra bastante, né, em voos. Ai, saudade, Vitor. Não fala, Rodrigo, eu também estou com bastante saudades. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou. O tema é interessantíssimo, vale muito a pena a leitura da obra do Rodrigo. Agradecer ao professor Eduardo Gerão pela participação, o professor Sérgio Sábio, é um prazer, na verdade, tê-lo aqui conosco também. Espero que em breve a gente possa fazer uma live com vocês. Já faço o convite ao vivo, né, que é para realmente a gente não perder essa oportunidade.
Rafaela também aí dizendo. É isso, Rodrigo. Agradecer em meu nome, do IBERC, do professor Nelson, da Rafaela, e espero vê-lo em breve. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vitor. Obrigado a vocês, você especificamente pela condução, também o professor Nelson, a professora Rafaela, e parabenizar também essa iniciativa tão legal do IBERC, né? E quarta-feira que vem, semana que vem, acho que a gente continua com o projeto de lives, né? Então já fica também... Continuamos. Na verdade, a gente está finalizando a temporada agora em dezembro, daqui a 2 semanas com a professora Renata Vilela. E a próxima, a gente está chamando de temporada, e a Rafaela, obviamente. Então, a próxima temporada ela retorna em março, né? Até para que a gente possa, enfim, se organizar, trazer novos temas, novos associados. Então, daqui a 15 dias, quarta-feira, às 9 horas, eu conduzirei mais uma live com a professora Renata Vilela. Rodrigo, muito obrigado, tenha uma ótima quarta-feira e até breve. Tchau, tchau. Abraço, Vitor. Até mais, gente. A gente se encontra daqui a 2 semanas. Agradeço a participação de todos, tá? Um abraço, até mais.